para você. Fofinha, né? Clique no botãozinho azul, é muita fofura. Bom, sejam todas muito bem-vindas. É um grande prazer estar aqui começando essa aula, começando esse curso, começando essa formação, né? E eu quero começar já propondo as 5 pessoas de se apresentarem. Acho que a gente pode começar com a apresentação para que depois a gente já embale no conteúdo. Alguém se disponibiliza para se apresentar? Senão eu adoro escolher aleatoriamente também, não tem problema nenhum. Vou dar tipo 5 segundos. Se não, vai, Lu. Então já começa. Já fazer logo, né? Pô, Bom, eu sou a Lu, Luísa Osti. Eu sou professora de yoga já também. Essa é a minha terceira formação, estou muito animada. Eu nunca pratiquei vinyasa, sempre me senti muito duranga assim na vida. Então vai ser um desafio, estou muito animada. E eu não sei o que mais tinha que falar, tinha que falar uma palavra, né? A minha, Tá no a minha mudo, palavra. Caio. mas você fala seu nome, sua idade e sua breve história no yoga. Então, meu nome é Luísa, eu tenho 32 anos, eu pratico yoga já tem mais de 15 anos por aí, eu comecei com a minha avó, então eu já sou professora, e eu tô muito animada para essa formação, e minha palavra para gente, para seguir nesses meses é permita-se, então eu tô aqui para me permitir o que vier, para aprender com todos esses professores maravilhosos. E é isso. Muito bom. Bom, Driele, vai. Boa noite, meu nome é Adriele, eu tenho 34 anos, eu sou formada em nutrição, eu sou nutricionista. Eu esbarrei com o yoga, na verdade, foi de um jeito bem banal, né? Eu vi uma foto, eu achei bonita e eu decidi que eu queria fazer aquela postura e é isso aí, uma invertida. Coloquei isso na minha cabeça. Só que daí eu descobri que para eu conseguir fazer a postura, eu precisava aprender yoga, porque senão, do nada, você não faz uma postura assim. E daí eu comecei a praticar de uma forma bem mais ou menos assim, porque eu queria fazer a postura e tal. E daí, de repente, um dia eu encontrei uma professora que fazia vinyasa, e daí eu me desafiei e comecei a fazer yoga todos os dias. E fui me apaixonando, e durante esse período eu me esbarrei com a Luísa Osti. E daí, assim, que eu conheço yoga já faz uns 5 anos, mas que eu pratico de verdade faz 600 e alguns dias. De verdade que eu digo sempre ali, fazendo de verdade. E daí acabou, como eu conheço a Lu, ela ia fazer essa formação e daí surgiu essa oportunidade. E eu estou aqui hoje com vocês. Minha palavra é continuar. Tipo, para mim é seguir em frente. Continuar, continuar. Maravilha. Obrigado. Bom, Tatiele, que está na repescagem. Como é que a gente está chamando? Na reciclagem. Na repescagem, não. Vai, aproveita e já se apresenta para a galera, Tati. Está muda. Tati, e boa. Foi. Eu nem Oi. estava preparada para isso, estava fazendo chá de camomila. O que tem que falar? Tem que me apresentar? Nome, idade, sua breve história no yoga e uma palavra para essa formação. Meu nome é Tatiele, eu tenho 27 anos e eu comecei a praticar yoga, acho que mais ou menos em 2017, mas na época eu morava numa cidade onde não tinha aula presencial e não tinha isso do online, né? Então eu só praticava assim, bem raramente, assim, quando eu ia para outra cidade, aí ai, desculpa, ia em lugares onde eventos, onde tinham práticas de yoga, assim, retiros, aí eu praticava. Aí durante a pandemia que eu comecei a praticar com mais frequência, que eu acabei ficando muito tempo sozinha e começou a rolar mais aulas online, né? Os professores começaram a disponibilizar. E para mim foi um
caminho de reencontro, assim, comigo mesma. Consegui me conectar de uma forma muito profunda com o meu corpo, com a minha mente. E foi um lugar muito gostoso, assim, a experiência, né, que o yoga trouxe para mim foi muito gostosa. E eu senti de fazer a formação, né, para poder me aprofundar mais na minha prática. E acabei sentindo de me tornar professora no meio desse caminho. Muitas pessoas vieram até mim querendo ter aulas, então eu comecei a dar aula. E agora eu estou fazendo a reciclagem porque quero continuar me aprofundando, podendo aprender com vocês. Queria muito ter aula contigo, para poder me aprofundar também na filosofia, nos livros, né, também. E é isso, estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. E a sua palavra? A minha palavra é abertura. Abertura. Maravilhosa. Obrigado. Paula Ribeiro. Oi, boa noite. Meu nome é Paula Pedrosa, que tá Ribeiro, mas eu costumo usar mais o Pedrosa. Tenho 26 anos, sou de Recife, moro em São Paulo atualmente. E a minha história com yoga, ela acabou de começar quase, assim. Eu vou fazer 2 anos de yoga agora em dezembro. Eu já tenho uma formação, eu engatei, eu comecei a prática me tocou muito, foi num momento de vida para mim que foi eu tava muito turbulenta mentalmente, e o yoga me ajudou a achar o silêncio para eu conseguir encontrar o caminho a ser percorrido assim, então foi uma edificação muito forte. E eu já engatei a formação, e aí é engraçado, me identifiquei muito com a aula de abertura, porque ao longo da minha formação eu tive uma frustração com a escola que eu praticava, porque ela é uma escola muito rígida, ela tem pouca abertura, ela costuma usar só os livros do fundador da escola, e aí eu acabei querendo descobrir outros espaços assim. E eu tô aqui para isso, assim, para me abrir de fato ao mundo do yoga e aprender. E é por isso que minha palavra é fluidez. Quero fluir. É isso. Maravilha. Falta mais uma pessoa, né? Jaque Montoril. Vai. Montoril. Oi, gente, boa noite. É Jaqueline Montorio. Eu cheguei um pouquinho atrasada, então eu peço desculpa. Eu não sei se vocês estão se apresentando, eu vi que a Paula estava se apresentando, então eu entendi que fica a deixa para me apresentar e falar também da minha história com yoga, é isso? Seu nome, sua idade, uma breve história com o yoga e uma palavra para essa formação. Boa. Bom, eu sou Jaqueline Montorio. Eu tenho 39 anos, tenho 3 filhos. Sou dentista de formação. Eu fiz mestrado e doutorado em odontologia. E aí yoga entrou na minha vida no momento em que eu estava extremamente perdida mesmo, assim. Não sei se perdida ou se experienciando várias coisas. Então, eu larguei a odontologia, fui estudar moda, trabalhei com moda. Daí tive meu primeiro filho e não dava para eu conciliar o que eu fazia com a maternidade, ou pelo menos não seria da forma que eu esperava. Resolvi voltar para minha profissão e aí fiz tudo isso, mestrado, doutorado. E aí o yoga veio muito para minha vida no momento em que eu estava imersa no meu processo de autoconhecimento. Eu sou de Belém, mas moro em São Paulo já tem 15 anos. E aí, um belo dia, já praticando yoga, eu soltei, acho que brincando para o universo, que eu iria fazer um curso de formação, mas assim, para mim, era para minha vida, para minha prática, para o meu autoconhecimento. E aí eu fiz. Meu primeiro curso de formação foi em Hatha Yoga. E aí eu tinha acabado de finalizar meu doutorado e eu não tinha planejado ser professora de yoga, né? Eu acho que o destino me fez assim. No meio do curso eu tinha que dar muitas aulas e eu resolvi criar um grupo com as minhas amigas para ir treinando. Daí elas começaram a gostar, a gente começou a praticar aula semanalmente e aí foram sabendo que eu dava aula e daí eu acabei virando professora de yoga sem ter planejado. E hoje eu vivo de ser professora de yoga há 2 anos.
Eu só sou professora de yoga. E eu vim parar aqui porque a minha primeira formação foi em Hatha, mas no decorrer do caminho eu comecei a me apaixonar pelo Vinyasa. Então, o Vinyasa ele veio entrando na minha vida, na minha prática, e quando eu conheci o curso e eu li a, a disciplina, o planejamento, eu me encantei. Então, eu resolvi fazer muito assim, sei lá, tipo, como as coisas que aconteceram na minha vida não foram planejadas, eu também não tinha planejado, esse curso chegou até mim, eu me encantei e resolvi vir fazer. E a palavra, talvez, para cá seria alegria. Eu acho que eu estou muito alegre de estar aqui, de me permitir estar fazendo essa outra formação, e fico muito feliz mesmo. Então, acho que é alegria mesmo a minha palavra. Maravilha. Muito obrigado. Muitos Eu sotaques quero. bonitos por aqui. Bom, então vamos fechar um pouquinho os microfones e vamos fechar um pouco os olhos também. Vamos fazer algumas respirações. Não se preocupe em técnica, tá? Só respira, só se nutre. Sente o prazer que é uma respiração consciente. E enquanto isso, enquanto vocês mantêm essa atenção interna, eu vou fazer um mantra para a gente começar essa aula, que é da minha linhagem de professores. Shri Krishna Vagishayati Shwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpita Swam Shri Krishna Mariam Guru Varyamidhe Virodhe Kartike Mase Shatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Mariam Guru Varyamaham Bhaje Shri Guru Pyo Namaha Atha Samadhipadaha Atha Yoganushasanam Yogaschittavritti Nirodha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyam Mitaratra. Devagarzinho pode ir abrindo os olhos para a gente começar. E eu começo com uma pergunta. E essa pergunta não precisa levantar a mão, se alguém quiser responder, só abrir o microfone e responder. Por que a gente faz mantra quando começa a aula? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma palpite? Alguém sabe? Pode abrir, tá? A gente tem que quebrar o gelo, faz parte. Para entrar em uma frequência, um estado de espírito? Boa. Mais alguém? Uma forma de reverenciar os professores, todo o conhecimento. Maravilhoso. Mais alguém? Bom, as duas arrasaram na boca do balão total. São 3 motivos básicos, assim, pelos quais a gente costuma fazer mantra quando começa a aula, e não é que precisa fazer, tá? Ninguém precisa fazer nada. Mas, por exemplo, dentro da minha linhagem de professores, a gente faz normalmente um mantra no começo das aulas por 3 motivos básicos. Primeiro deles é porque realmente o mantra, e a gente vai ver isso já na semana que vem, o mantra ele é uma ferramenta que a gente usa para estabilizar um pouco a mente, né?
qualquer tipo de cântico que a gente faz já traz a nossa mente para uma frequência ajustada, estabilizada, tá? Então, o que a Mila trouxe é perfeito. Isso traz a gente para um estado de espírito, né? Usando as palavras que ela usou, muito bom. E é como se a gente equalizasse a mente, né? Eu sou músico, né? Desde que eu tenho 12 anos de idade. Um amigo músico, uma vez, ele falou para mim, que é um grande guitarrista, ele falou: você já parou para pensar que o músico, quando toca ou quando canta, ele mexe, ele afina a energia de todo mundo? Todo mundo passa a vibrar igual. Isso é de uma potência gigante, né? A gente meio que as nossas moléculas realmente passam a vibrar de uma maneira parecida, pelo menos durante aquele instante. Então dá uma estabilizada. Segundo motivo, como a Letícia falou maravilhosamente, quando eu faço essa evocação à minha linhagem de professores, eu estou honrando a tradição e isso sempre me lembra que esse conhecimento não é meu. Quer dizer, é um pouquinho meu, mas ele é meu porque veio de antes. Então, é uma forma de honrar todo esse caminho que o conhecimento fez para chegar até aqui. Até para não inflar tanto o ego, sabe? Para que eu apazigue um pouquinho, para que eu me coloque no meu lugar. Porque da mesma forma que eu estou hoje nesse papel, hoje mais cedo eu estava no papel que vocês estão agora. E a gente é muito importante a gente estar sempre fazendo esse movimento de você honrar o papel que você está exercendo, mas lembrar que existe um caminho a ser tomado, né? Um caminho a ser perseguido e que a gente está... Cada um de nós é um elo de uma corrente gigante, né? Então é como se eu lembrasse, cara, atrás de mim tem uma corrente muito grande que a gente está fazendo essa corrente crescer cada vez mais. Então eu acho muito importante também, né? Para justamente a gente honrar de onde que vem esse conhecimento. E por último a gente é um bicho que gosta de ritual, né? A gente funciona bem com coisas que são sempre parecidas, né? Então, por exemplo, a gente no Ayurveda fala muito da rotina de sono, né? Da higiene do sono. Ou seja, então você tem um ritualzinho que você entra no quarto, vai no banheiro, fio dental, escova o dente, vai para o seu quarto, acende a luminária, pega um livro, lê. Isso é um ritual que você faz e seu corpo ele já entende. Ah, pode crer, o Caio está indo dormir. Então eu já vou começar a baixar minha bola, né? A gente faz isso no começo das práticas também, né? Normalmente começa a prática ou sentado em Vajrasana, ou sentado em alguma postura com as pernas cruzadas, faz algumas respirações. Isso nosso corpo já vai sendo levado para um lugar que a gente quer, né? E quanto mais você faz isso de maneira constante, só o fato de eu dar um input nesse ritual, o corpo já vai, a mente já vai, e a gente entra em estados mais sintonizados com o que a gente quer. Então, quando eu faço essa evocação, por exemplo, a linhagem de Krishnamacharya, não é porque eu acho que Krishnamacharya, que já faleceu, está lá. E aí, Caio, você vai cantar para mim? Porque eu estou aqui esperando, né? Não é por aí, mas é para mim. É mais para mim, para eu me colocar no meu lugar. Para eu sempre estar com isso presente, estar com isso aqui pertinho do peito, né? E depois que eu fiz as evocações à minha linhagem de professores, eu cantei um trechinho do Yoga Sutra, que são os 4 primeiros sutras, né? Na verdade, eu cantei o título do primeiro capítulo, né? Que é o Samadhi Padaha, e depois eu cantei os 4 primeiros sutras, tá? E o Yoga Sutra de Patanjali, né, vocês vão ver eu falando bastante dele, é um livro que eu e a minha linhagem de professores baseia muito o conhecimento em cima, e é o livro considerado o livro clássico do yoga. E nesse texto, né, a gente fala que os 4 primeiros sutras, eles são muito importantes, num nível que os sábios de antigamente eles falavam assim, se você entender os 4 primeiros sutras, entender profundamente, nem precisa do resto do texto. E se você não entender os 4 primeiros sutras, nem adianta o resto do texto. Então, para demonstrar a importância que eles têm. Então, como hoje a aula é sobre um pouquinho o que é yoga, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo o que foi falado, por favor, podem levantar a mãozinha virtual e falar.
tá? Mas eu queria trazer um pouquinho essa perspectiva do que esse texto traz, tá? Porque ele traz uma proposta de definição do yoga que não necessariamente a gente vai definir ela agora, nem hoje, mas a gente vai começar a refletir. A minha ideia é que a gente comece hoje abrindo uma porta para que lá no final a gente possa olhar para trás e falar, caraca, mudou, hein? Sabe? E aí a gente vai refletindo, pensando e conversando. Primeiro sutra, Atha Yoga Anushasanam. É bonitinho que é cantadinho, né? Eu acho muito bonitinho. E a gente canta porque facilita a memorização. Mas ele começa com uma palavra que é muito auspiciosa, né? Atha. Que muitas vezes esse sutra é traduzido, agora vamos aos ensinamentos do yoga. Tá? Se fosse você pegar a maioria dos textos e pegar uma tradução simples, a tradução é essa. Mas a primeira palavra, ela não está ali à toa. Na verdade, a gente vai ver que os sutras, nenhuma palavra está ali à toa. Até porque sutra não é uma frase, então não tem uma conjunção, um advérbio, não tem isso necessariamente. São palavras-chave que estão colocadas ali de uma maneira muito específica, porque elas querem dizer coisas muito importantes. Então, a primeira palavra, essa palavra de abertura, atha, ela, que significa literalmente agora, é uma tradução correta, ela é também um convite. Você está presente? Você está aqui? A sua mente está aqui? Porque muitas vezes a gente vai começar um tipo de conhecimento, mas eu estou com a mente em outro lugar, pensando em outras coisas, né? E aí daqui a pouco eu me distraio, aí o meu celular vibra, aí eu olho para o lado, aí eu penso no café da manhã e a minha mente vai embora. E é um convite para agora, é um momento importante. Isso aqui que a gente está começando é muito importante tanto para o professor quanto para o aluno. Por mais que amanhã eu viesse dar a mesma aula, não seria igual, porque eu seria diferente e vocês também. Então, esse momento da presença, se colocar em presença, é muito importante para que a gente possa começar qualquer estudo. Não é só estudo do yoga, não. Quase que eu derrubo meu chá inteiro aqui. Tá? Então, não é só para o estudo do yoga, mas é para que a gente, de verdade, possa sempre lembrar. Está presente? Está aqui? Estamos juntos? Então, estamos juntos. Vamos começar. E ele fala, Atha Yoga Anushasanam. E essa palavra Anushasanam é uma palavra importante também, que vem um pouco ao encontro disso que a gente já falou, que é Anushasanam significa um conhecimento que vem de trás, já vem de um tempo. Não é algo que eu estou percebendo agora. Né? A gente tem a experiência direta do presente, que a gente chama de pratyaksha, não se preocupa com o sânscrito, tá? Nada disso aqui vocês precisam decorar. Tá? Mas a gente tem a experiência do momento, a experiência que você sente na carne, que isso a gente chama de pratyaksha ou de pramana, tá? É o tipo de conhecimento correto e direto. Mas a gente tem Anushasanam, que é um conhecimento que eu estou trazendo de trás. Então, o Patanjali já está deixando claro que esse conhecimento não é nem dele. Ele só está trazendo também. Ele só está trazendo para nós. Tá? E aí ele fala, no segundo sutra, o que é esse conhecimento? Ele fala, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Então, essas 4 palavrinhas, Yoga, Chitta, Vritti e Nirodha, muitas vezes elas são traduzidas como Yoga é parar as flutuações da mente, é cessar os movimentos da mente, ou qualquer coisa parecida com isso. Vocês já ouviram isso, não já? Ou pelo menos algumas de vocês já ouviram, né? E se eu disser que eu não gosto nem um pouco dessa forma de traduzir esse negócio? A gente vai falar disso um pouquinho, mas eu vou pular essa frase, que é a definição do yoga, tá? Onde realmente Patanjali propõe uma definição do yoga, mas eu vou para o Sutra 3 agora. O Sutra 3 ele fala, Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Ele fala, se eu atingir esse estado do yoga, que a gente ainda não viu o que é, mas a gente vai falar, se eu atingir esse estado do yoga, eu vou fazer com que o meu drashtuhu é o que eu sou em essência. Vocês já devem ter ouvido falar a palavra purusha, que é a minha essência. Né? Dentro do yoga, a gente chama o que eu sou de purusha. Outras correntes de pensamento, né, como o Vedanta, como a Ayurveda, chamam de Atman. É muito parecido, né? São conceitos muito parecidos. Mas é aquilo que eu sou em essência. E aqui ele traz como se fosse uma explicação do que é
Purusha é o Drashtuhu, ou seja, Drashtuhu vem da raiz de Drish, que é ver. Então, Drashtuhu é aquele que vê, o observador. Então, se eu atinjo o estado do yoga, o estado de yoga, eu começo a ver a realidade a partir do que eu sou, em essência. E aí, no Sutra 4, ele fala Vritti Sarupyam Itaratra. Então, ele fala, se eu não chegar nesse estado do yoga, os meus vrittis, ou seja, os meus movimentos da mente, vão me dominar. Eles que vão levar a vida. Então, a proposta de Patanjali é, chega no estado de yoga, entende que é esse Chitta Vritti Nirodha, porque se você chegar aí, você vai observar a vida a partir do seu eu observador. E não você vai ser um escravo da mente. A mente, a gente vai ver que ela é uma ferramenta para mim. Só que quando a gente percebe mesmo na nossa vida cotidiana, a gente está servindo a mente. A mente me pede, eu faço. Então, é a mente que está levando a gente. Na maioria das vezes, eu diria que 100% das vezes para a maioria de nós, ou para todos nós. Tá? E o que a gente está propondo com esse movimento do yoga é, peraí, mente. Você que deveria estar me servindo, vamos inverter os papéis aqui. E é isso que a gente busca fazer no yoga. Beleza? Voltando, se vocês tiverem qualquer coisa para falar, pode só abrir o microfone ou levantar a mãozinha. Não acho que eu quero compartilhar a tela não, Mari, mas nem preparei nada. A minha ideia aqui é bater papo. Tá? A apresentação de slides, essas coisas assim, fica para as aulas gravadas. Eu acho mais caretão, né? Eu gosto aqui de estar vendo vocês e vocês estarem me vendo e não vendo as palavras, né? Mas se quiser depois eu mostro o texto para vocês, essas palavras bonitinhas, tá? Mas então vamos voltar lá para que é Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Que isso, para quem não viu as aulas gravadas, lá eu trago várias definições a aula gravada, né? Tem aula que é o que é yoga, o que é yoga. E lá tem várias definições de vários sábios. E eu não botei essa, de propósito, porque essa eu queria conversar aqui com vocês. Quando ele fala yoga, chitta, vritti, nirodha, ele tá trazendo aqui, e isso é muito bem explicado por Vyasa, que é o principal comentarista desse texto, tá? Ou seja, se você só lesse o Yoga Sutra de Patanjali, isso não vai estar lá. Mas o principal comentarista desse texto, que é o Vyasa, ele explica bem melhor o que é isso. E quando ele fala de chitta, que muitas vezes é traduzido simplesmente como mente, ele está falando que chitta é um dos níveis da mente, e que a gente tem 6 níveis da mente. Vritti são 5 movimentos da mente, não é tipo assim, só parar o movimento da mente como se a minha mente parasse. Não é isso. Só que ele quer que os meus vrittis, que ele explica nos sutras seguintes, eles não me atrapalhem. E Nirodha, que muitas vezes é traduzido como cessação, controle, na verdade é uma qualidade da mente, e que a gente tem 5 qualidades da mente. Então, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, indo um pouquinho mais fundo nesse sutra, ele está querendo dizer que yoga é chegar no nível da mente que a gente chama de chitta, e a gente vai falar disso, não deixando que os meus vrittis atrapalhem, e a gente vai falar quais são os vrittis, e chegando numa qualidade da mente que ele chama de nirodha. Tá? Estamos juntos? Estão me acompanhando? Então, beleza. Nem precisa ficar anotando, não. Escuta. Depois, qualquer coisa, vocês anotam depois, escreve depois, a aula vai ficar gravada, tá? Porque é importante e é bonito pra caramba, tá? Os 6 níveis da mente. Eu vou introduzir aqui, porque lá na frente, lá no final do curso, quer dizer, mais ou menos no meio, a gente vai ter essa aula de maneira um pouquinho mais profunda, tá? Mas são 6 níveis da mente. A gente tem manas, ahamkara, buddhi, chitta, pratyaya e sattva. São 6 níveis da mente. Vou dar uma resumida, tá? Manas é a nossa mente sensorial, a mente que recebe as influências, quer dizer, que percebe, que está ligado aos órgãos dos sentidos. Então, eu recebo os sons, as texturas, o que eu vejo, o que eu sinto de cheiro, né? A mente, essa mente manas, ela é responsável por captar as informações de fora e trazer para dentro, tá? Isso é o comentário de Vyasa do Sutra 2,
do Yoga Sutra de Patanjali. O segundo nível da mente é o que a gente chama de ahamkara, que muitas vezes é traduzido como ego, tá? E que eu acho uma tradução mais ou menos, tá? Porque ego na nossa cultura tem uma conotação muitas vezes meio ruim, né? Mas aqui não é ruim. O ego é, a partir do momento que manas, essa mente sensorial, eu gosto de dar apelidos para que fique mais palpável, né? E para que a gente não fique preso ao sânscrito também. Essa mente sensorial pega as informações e traz para dentro. E aí tem esse segundo nível da mente, a ahamkara, que ele interpreta, ele julga. Ele fala assim, eu gosto ou eu não gosto. E é super importante isso, né? A gente tem que ter uma boa capacidade de entender se isso aqui eu quero ou se isso aqui eu não quero. Porque senão eu vou só fazer as coisas pautado no que os outros estão dizendo, sem uma capacidade de discernimento boa. Então, a ahamkara é o que julga. Fala, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Eu quero ou não quero, eu gosto ou não gosto. Beleza? E aí o terceiro nível da mente, buddhi. Buddhi é a nossa capacidade cognitiva, o nosso intelecto. Ou seja, é como se fosse o nosso HD. Tá? É o que pega essas informações que vieram de fora e que foram julgadas, interpretadas, e ele começa a organizar e armazenar. Então, ele organiza para um lado, agrupa umas aqui, junta umas para lá, faz algumas associações. É realmente a nossa inteligência racional, tá? E da qual a gente, né, esse bicho que a gente adora. A gente se vangloria, a gente acha que a gente é super especial por causa dessa nossa capacidade de análise, né? Essa capacidade racional. E esses três níveis da mente, eles são muito voltados para fora, né? São muito relacionados com aquilo que vem de fora. E aí tem o quarto nível da mente, que a gente chama de Chitta. Olha que bonitinho. Chitta, que ele fala Yoga Chitta Vritti Nirodha, é o quarto nível da mente. Os níveis da mente a gente chama de bhumis, tá? Então, essa mente Chitta, ela é uma mente muito importante. Por exemplo, quando eu falo eu sou, eu boto a mão aonde? Faz aí. Eu sou. Eu sou. É aqui, não é aqui, né? Eu sou. É eu sou. A gente apelida a mente Chitta, carinhosamente, de mente-coração. É a mente que está aqui, ó. Ela não está aqui. Ela é uma mente que ela é muito próxima de onde Purusha reside, dentro dessa simbologia, dentro dessa metáfora, tá? É uma imagem que a gente cria que o nosso eu, ele mora aqui. Porque é aqui que a gente sente as coisas, né? Quando eu estou feliz, é uma sensação de peito aberto. Quando eu estou triste, é uma sensação de peito fechado, né? E, inclusive, tem duas palavras que a gente usa em sânscrito, que é sukha e durkha, que é sukha é felicidade, né? Alegria, conforto, e durkha é angústia, sofrimento, né? Esse sufixo ka significa espaço. Então, sukha é um espaço aberto, grandão. E durkha é um espaço apertado. Sabe? A gente até fala, tô com um aperto no peito, né? Então, o yoga chitta, ele fala, a primeira coisa é a gente conseguir acessar essa mente aqui, que a gente pode chamar de intuição também, tá? A nossa intuição, ela mora por aqui. A gente sente aqui. Muitas vezes a gente não acessa porque a gente fica presa no intelecto. E o que às vezes a gente sente aqui não dá para explicar, porque é sensação. É que nem eu chegasse para vocês e falasse assim, me explica aí o cheiro da laranja. Tipo, você pode até tentar, mas não é o cheiro. Você só sente o cheiro se você pegar a laranja e... Ah, pode crer. Entendi o cheiro da laranja. E isso é uma sensação que não é muito explicável. Mas quando a gente sente as coisas no peito, a minha mente buddhi, aquela capacidade cognitiva, ela quer explicar. E ela não consegue. E aí eu acho que besteira isso aqui. Não liga para isso, não. E o que Patanjali está falando é, liga sim. Aqui é onde mora o conhecimento. O conhecimento do quê? Do presente. Porque tudo que mora em buddhi, né, nessa nossa capacidade cognitiva, pensa comigo, é passado. Tudo que está armazenado na minha mente como meu intelecto é relacionado ao que eu já aprendi. Quando? Antes. Aqui sente o agora. Aqui eu tenho uma sensação. Às vezes eu não sei nem explicar, mas é aqui. Ou é gostosão ou é meio incômodo, né?
Só que às vezes a gente não consegue ouvir porque a gente bloqueia aqui em Buddhi. Então, uma análise que a gente faz, uma metáfora que a gente traz, né, é que, normalmente, o que a gente quer é inverter o fluxo. Em vez de eu receber pelos sentidos, interpretar, analisar, para aí tentar chegar no coração, chega no coração, sente primeiro. Sente por aqui. E aí deixa o seu intelecto tentar interpretar, você julga aquilo que você sentiu e bota para fora. Né? Então é tentar sentir as coisas a partir dessa vibração aqui no peito, dessa sensação. A gente tem outros 2 níveis da mente que são ainda mais profundos, mas que a gente nem precisa entrar neles agora. A gente vai ter uma aula que vai falar deles, tá? Mas aí a gente tem os vrittis, né? A gente fala yoga, chitta. Entendemos o que é chitta, né? É acessar essa mente-coração, acessar a intuição e deixar ela falar, pelo menos ouve. Você não precisa nem aceitar, né? Porque eu não estou falando que aqui está sempre certo. Eu só estou falando que Patanjali está sugerindo a gente ouvir aqui. Né? E eu costumo falar que o peito aqui, essa sensação no peito não tem dúvida. Dúvida é aqui. Aqui tem uma sensação só. E se você estiver conectado com ela, você vai sentir profundamente, você vai entender. É que às vezes a gente não está tão conectado, é mais sutil, ela fala mais baixinho, né? A gente tem que fazer um pouquinho mais de silêncio para chegar nela. Mas se eu estou conectado, aqui não tem dúvida. A dúvida é sempre aqui. E a gente vai falar sobre as dúvidas também lá na frente. Tá? Mas aí tem os vrittis, que ele fala, vritti, movimentos da mente. Talvez muitas de vocês já tenham ouvido falar, vritti é os movimentos da mente, tem que parar os movimentos da mente, né? A mente tem que parar. Não tem que parar, não. Nem vai. Tenta parar a mente aí. Boa sorte. Às vezes, eu recebo alguns alunos ou alunas, né, que elas falam assim, Caio, mas é que esse negócio de yoga, de meditar, não é para mim, não. A minha mente é muito agitada. Eu falo, pô, que bom, você é um ser humano. Que bom que constatamos isso agora. Porque a nossa mente, ela não vai parar. O que a gente quer é completar a mente com outra coisa. Eu quero preencher a mente. Eu não quero esvaziar ela e deixar ela vazia. Eu quero preencher a mente com o quê? Com o presente. Eu quero preencher a mente com a experiência que eu estou tendo. Porque muitas vezes eu estou aqui conversando, imagina, às vezes eu estou com a mulher da minha vida na minha frente. Estou com a mulher da minha vida conversando, aí, aí eu olho para o lado. Aí volto. Já perdi. Né? Sei que quase ninguém aqui faz isso. Né? Mas, amigo do amigo meu, não tem esse negócio? Né? E aí tem os vrittis, né, que são os movimentos da mente. Os movimentos da mente, Patanjali também fala que são 5 os movimentos da mente. E a gente vai ter uma aula deles, então vou só dar uma apresentada rápida, porque é importante para a gente entender o que é o yoga. Para a gente entender o que é essa frase, Yoga Chitta Vritti Nirodha, a gente tem que entender isso. Senão a gente fica achando que yoga é parar os movimentos da mente. E aí você fica lá, tentando meditar, aí a sua mente vai para um lugar e você fala, ai meu Deus, eu não sirvo para isso. Né? Quem nunca? E não é por aí. Então, o que ele chama dos movimentos da mente? Pramana, Viparya, Vikalpa, Nidra, Smritayaha. Ele traz isso no Sutra 6. Tá? Sutra 6 ele fala quais são os movimentos da mente. Pramana, Viparya, Vikalpa, Nidra, Smriti. Primeiro movimento da mente que tira a gente do estado do yoga, que atrapalha um pouquinho a gente no estado do yoga, o conhecimento correto. Aí você fala, pô, cara, então eu posso desligar aqui, né? Se não é para eu ter conhecimento, eu vou embora. Me dá o certificado aí, porque eu já entendi o que é yoga. Mas não é isso. Ele fala no Sutra 5 que os movimentos da mente são de 5 tipos, eles são klishta ou aklishta, ou seja, eles causam sofrimento ou não. Então, o estado do yoga não é necessariamente algo que eu preciso estar o tempo inteiro. Às vezes, eu quero acessar o meu conhecimento. Mas quando eu acesso o meu conhecimento, aonde é que eu estou? Lembra do que eu falei? Onde é que está o conhecimento? De onde ele vem? Do passado. Então, vamos supor, imagina que eu te dou uma flor. Aí eu te dou uma flor, uma bromélia, tá? Aí eu te dou uma flor da bromélia e você fala, bromélia, conheço. Bromélia, ela nasce na árvore, né? Ela se fixa, ela é uma hospedeira. Uma hospedeira não, ela é uma parasita da árvore. E ela sempre cresce na árvore, ela cresce ali, é linda. Na casa da minha avó tem. Eu acessei um conhecimento meu.
E você saiu daquela flor que eu te dei. Eu te dei uma flor única, um indivíduo, é particular, não tem outro igual. Só que quando eu acesso o meu conhecimento, eu vou para um campo amplo que é de generalizações, muitas vezes. E eu saio daquela experiência direta e única. Eu paro de interagir com a flor e passo a interagir com o meu conhecimento. Segundo o movimento da mente, Viparya, que é até mais fácil de entender, que é o conhecimento errado. Então, se o conhecimento bom, certo, já atrapalha o yoga, o errado não precisa nem explicar, né? A gente vai falar mais dele na aula que a gente fizer sobre os vritis. A gente vai ter uma aula que eu vou aprofundar bem mais em cada um deles. Porque tem a forma que você adquire os vritis, quer dizer, tem a forma que você adquire o conhecimento correto, tem a forma que você adquire o conhecimento incorreto. A gente dá para ir bem mais profundo nisso e a gente vai falar disso lá na frente. Mas só para a gente entender, o conhecimento correto me tira do presente. O conhecimento errado também me tira do presente, porque eu estou saindo daqui, estou vindo para cá. Terceiro movimento da mente, Vikalpa. Vikalpa é a imaginação. Então, da mesma forma, te dou uma flor, aí você pega essa flor, aí você fala, caraca, essa flor é linda, né? Podia ficar linda decorando uma mesa, que vai ser aniversário da minha mãe agora, 25 de outubro, escorpiana, não é fácil, mas vai ser aniversário dela. Vou ver se eu vou encontrar ela, vou fazer uma mesa bonita, vou botar essa flor decorando a mesa, e se demora eu vou até comprar uma roupa de cama, como é que fala isso? Roupa de mesa? Um pano daqueles que cobre a mesa, com flores também, e eu vou botar aquilo tudo. Eu já fui embora da flor há muito tempo. Aquela flor que eu te dei, que você me deu, eu não estou com ela há muito tempo, eu estou na minha mente, imaginando um monte de coisa. Quer dizer que imaginação é ruim? Não. Imaginação é maravilhoso. Por exemplo, eu sou músico, eu gosto de escrever, eu sou compositor, gosto de escrever poesia. Então, várias vezes eu estou viajando na maionese, né? Como a gente diz. E é maravilhoso. Mas eu tenho que saber que se eu quero estar no momento presente, a imaginação me atrapalha. E se a imaginação ela vai sem eu querer, às vezes eu estou aqui, daqui a pouco... Oi? Oi? O que você disse mesmo? Né? Porque a nossa mente às vezes vai. E eu quero que isso não aconteça quando eu quero entrar no estado do yoga. Se eu quero imaginar, vai lá, tá tudo certo, tá maravilhoso, na verdade. Mas, quando eu estou nesse movimento de imaginação, eu saio do momento presente. Tá? E não é nem que eu saio do momento presente, porque aí você pode falar, mas eu estou imaginando no presente. Sim, mas eu estou saindo da interação com o presente. Né? O objetivo do yoga é essa interação, essa abertura, para que eu consiga entender e perceber o presente com tudo que ele está me oferecendo. Tá? Beleza? Entendemos movimentos da mente? Os três? Quarto movimento da mente, ele fala Nidra. Nidra significa literalmente sono. Tá? Mas quando ele está falando aqui do sono, ele está falando do sono sem sonhos. Ele fala Tamor Vriti Nidraha. Ou seja, é o Nidra regido por tamas. A gente vai falar bastante, tá? Tem 3 energias que regem o universo. Rajas, Sattva e Tamas. Tamas é a energia da ausência de movimento, da estabilidade, da firmeza, daquela coisa que não sai do lugar, do peso também. Rajas é uma energia de mais combustão, de movimento, e Sattva é uma energia... Energia não é uma boa tradução, não, tá? Mas é porque Guna não tem uma tradução tão boa assim. E tem Sattva, que é uma energia de luminosidade, de estabilidade. Tá? Então, quando ele está falando de Nidra como um movimento da mente que me tira do momento presente, ele está falando do sono sem sonho. Porque eu não estou interagindo com nada, a minha mente se recolhe. Ele até fala que é lindo, né? É quando a minha mente ela se recolhe para a essência. Ela vai ficar bem pertinho do que eu sou em essência. Por isso que quando a gente dorme profundo, eu acordo revigorado, porque minha mente se aproximou da essência, repousou ali, e depois eu acordo e estou... que delícia, vamos para a vida. Né? E por último, ele fala de Smriti. Smriti é a memória. Tá? Então, mesma coisa que a gente já viu todas as vezes, né? Te dou uma flor, você lembra da casa da sua avó que tem aquela flor. Né? Então, eu saio da flor para estar nesse movimento, que é um movimento de lembrança, de que eu estou lembrando de um fato que aconteceu exatamente como ele é, mas ele não é agora. E aí eu saio dessa interação com o presente. Beleza? Temos dúvidas?
Eu queria perguntar para vocês, e por favor, vem comigo, não me deixa sozinho. O que é yoga para vocês? Não teoricamente, aqui, no peito. O que vocês sentem? O que é o yoga? O que o yoga representa para vocês? Não a respeito da história, não o que você quer, o que você sente. Como é o yoga para você? Quem quer falar? Vai, Adriele. Minha calma. É isso. Porque eu sou Yoga uma te pessoa muito acalma. ansiosa Boa, e é onde alinha a minha respiração. É boa, isso. boa. E Maíra. quando alinha a respiração, fica calmo. Boa, maravilhoso. Maíra. Eu até estava pensando em formular uma pergunta, então eu vou tentar falar o que eu já estava pensando, que é se conectar. Porque uma vez eu vi, não lembro onde nem quando, alguém falando assim do Shavasana, né? Que é aquela postura final de relaxamento, mas de plena atenção, e fala assim, se desconecta. Mas não, é o oposto, é você se conectar. Porque não é aquilo que você estava falando, eu fiz associação com a mente, né? A gente não vai desligar a mente, mas a gente vai observar talvez a mente, usar a respiração, eu concordo muito com ela, né? Que a respiração traz para um outro estado aqui. E aí eu fico pensando isso, assim, então yoga é me conectar, me permitir, porque geralmente a gente está desconectado, a gente está no agito aqui, pensando em outras coisas, passado, futuro, e aí tenho pensado muito sobre isso, o que é o viver o presente, né? E aí se conectar também é isso, então estou sentindo isso, e eu falo muito isso, assim, às vezes a gente está sentindo algo e, tipo, não dá para descrever, e eu sou péssima com palavras, eu escrevo um monte, né? Minha apresentação, eu sempre fico nervosa, porque eu fico assim, mas minha cabeça, tipo, pensou 30 mil coisas, será que eu consegui falar? E eu falei, eu não falei aquilo, e eu falei outra coisa que eu nem queria falar. Então, tipo, a escrita para mim super ajuda, e aí eu acho que é um jeito também de organizar aqui, me permitir sentir aqui, né? Não só aqui. Maravilhoso. Escrever é ótimo mesmo. Ajuda muito. Jaque. Então, eu acho que para mim yoga é um caminho que me traz de volta para casa. E essa casa aqui mesmo em mim, sabe? Até por toda a minha história, por tudo que aconteceu assim, é um momento mesmo, acho que a Maíra definiu muito bem. É reconexão. É você se reconectar consigo. Então, é um dos caminhos que me traz de volta para mim. Isso para mim é yoga. A gente vai falar exatamente disso quando a gente acabar as definições de yoga aqui. As definições não, as sensações. Vai, Que legal. Margarida. Tá muda, você tá muda? Ok. Olá. Olá. Para mim, o yoga é comunicação. Portanto, é uma forma de eu me comunicar comigo. É o momento em que paro e porque nós estamos sempre constantemente a comunicar com todos os outros. Acordamos de manhã e comunicamos com a pessoa com quem estamos ao lado, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos. E para mim, yoga é uma forma de comunicar também, mas para dentro. Ouvir o que está dentro para depois também poder partilhar para fora. Então, para mim, yoga, se puder definir numa palavra, é comunicação. Até à data. Se calhar vou ter mais no fim do curso, mas até à data é esta. Boa, boa. Obrigada. Olha que a gente tinha vários sotaques maravilhosos. Olha que delícia. Obrigado, Margarida. Obrigada. Vai, Kelly. Yoga para mim é algo que me ajuda a me escutar, ajuda a organizar os meus pensamentos. Eu sou uma pessoa que pensa muito o tempo todo sobre tudo. Então, aí a gente fica naquela dúvida, né? O que você falou da mente. Será que é? Será que não é? E aí, se eu fico uma semana sem praticar yoga, pronto. Minha cabeça já vira aquele turbilhão, já fica difícil de entender quem eu sou, o que eu tô fazendo, se eu tô no caminho certo. Então, a yoga me ajuda a me colocar nos trilhos mesmo. Falar, não, beleza, tô a confiar mais em mim também, né? Então, não, beleza, eu tô seguindo o caminho certo, é isso mesmo. A minha intuição tá falando, então eu vou me jogar. E é isso. Muito lindo, muito lindo. Essa fala da Kelly me lembrou. A gente tem que falar, falta uma parte, né? E estava deixando justamente por isso. Falta o que é Nirodha, né?
Falei que Nirodha é uma das qualidades da mente, certo? A gente pode chamar de humores da mente também. E a gente chama de Bheda. B-H-E-D-A. Bhedas. São os humores da mente, as qualidades da mente. A gente tem 5 qualidades da mente, segundo Vyasa, que é o principal comentarista do Yoga Sutra. E a primeira... e nunca a ordem, quando a gente vai ver esses textos, nunca a ordem é aleatória, tá? Por exemplo, nos movimentos da mente, ele falou de o conhecimento primeiro, porque ele é o que a gente mais acessa. E ele botou o conhecimento equivocado em segundo. Delicado, né? A gente se equivoca um bocado. Mas vamos lá. As qualidades da mente. Primeira qualidade da mente ele chama de Kshiptam. Kshiptam é uma mente agitada, em combustão. Essa mente que a Kelly falou, que eu estou sempre pensando em um monte de coisa, e daqui a pouco eu vou. Eu lembro que eu acabei de comer um negócio, eu não escovei o dente, porque eu tenho que dormir, mas eu estou com um livro para ler, eu tenho que acender a luz, essa luz aqui, ela atrapalha um pouco o meu sono, e eu penso um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu sei que ninguém aqui também, a mente de ninguém aqui é assim, né? Amigo do meu amigo, né? O amigo do meu amigo, ele é assim, mas aqui ninguém. Mas a gente tem essa mente que é uma mente muito agitada, que é uma mente que não tem qualidade de foco, né? E a gente ainda é malandro, né? Que a gente se engana, a gente fala, não, porque eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Joinha. O eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo é que você está se dividindo em um monte de coisa, então você não está inteiro em nenhuma. Vamos combinar. Se você está dividindo a sua atenção em um monte de coisa, quer dizer que ela não está em nenhuma delas por completo. Eu sei que às vezes vocês usam esses argumentos, mas tem que ser sincero, né? Então essa ideia de faço um monte de coisa ao mesmo tempo é a minha mente justificando para que ela continue do jeito que ela quer, né? Mas essa mente kshiptam, essa mente agitada, que a gente chama de mente macaco, porque ela fica pulando de galho em galho, ela é uma mente que não consegue focar em nada. E ele traz essa em primeiro lugar, não é à toa. Imagina, isso está escrito há uns 3.000 anos. 2.500, 3.000 anos atrás, a gente não sabe bem exato a data, né? Não sabe precisar exatamente, mas, tipo, não é só na era do Instagram. Pode ser que esteja piorando, mas isso é assim lá atrás, então isso é nosso. Isso é uma herança nossa, tá? Então a gente tem essa qualidade mental, kshiptam, tá? E você vê que até a palavra kshiptam é uma palavra meio kshiptam, você dá até um susto, né? Parece até que espirrou. Kshiptam, opa, beleza? E a segunda qualidade da mente que ele traz é a mente mudham, com U longo, assim. Então, só de você falar mudham, dá vontade de deitar aqui e ficar aqui, ó. Ai, a mente preguiçosa. Posso dar essa aula depois? Porque tá uma preguiça, né? A segunda qualidade da mente que a gente assume muito é uma mente preguiçosa. E a gente sai, às vezes, do extremo de agitação para uma... Ai, não quero não. Pode ser depois. Porque eu até queria estudar, mas... Eu estou relaxadão. Está relaxado nada, está preguiçosa. Tá? Que fique claro. Temos que saber diferenciar preguiça de relaxamento. Relaxamento é quando você está bem. Minha mente está serena, meu corpo está tranquilo, eu não estou agitado demais, nem preguiçoso demais. Quando eu estou na cama, na rede, pé para cima, e eu estou cheio de sede, mas eu falo, eu não vou levantar daqui não. Isso é preguiça, isso não é relaxamento, pelo amor de Deus. Né? E a gente assume essa qualidade mental muito também. E ela também não tem capacidade de foco, percebe? Porque eu até queria focar, mas agora não. Daqui a pouco, pode. E percebe, a gente até engana bem, mas a criança não. E a criança já tem isso. Olha para uma criança numa festa, ela está correndo a festa e pula e sobe em cima do outro e pega o brigadeiro e come e daqui a pouco me leva para casa que eu não aguento nem mais ficar em pé. Ela quase morre, né? Desmonta. Quem tem filho sabe, né? Então, a gente tem muito essas duas qualidades mentais muito regentes. A gente vai falar mais delas nas aulas que a gente vai falar disso. Então, só estou dando uma introdução para que a gente entenda o que é Yoga, Chitta, Vritti e Nirodha. Tá? A gente já falou de Chitta, a gente já falou de Vritti, agora estamos falando de Nirodha. Terceira qualidade da mente, Vikshiptam. Esse prefixo Vi significa especial ou diferente.
Então, é aquela mente kshiptam, a mente agitada, só que especial. Então, ela já é uma mente que tem um foco. Ela já executa. É meio agitada, mas ela é especial. E eu costumo falar que é uma mente ótima, só que é uma mente ótima para o seu chefe. Porque ela é uma mente que você executa coisas, mas no automático total. Um exemplo clássico é, sabe quando você está dirigindo para casa? Estou dirigindo para casa, cheguei, estacionei, você fala assim, caraca, eu não sei se eu passei em sinal vermelho, não sei se eu atropelei 3 crianças, eu não sei o que eu fiz, mas eu cheguei em casa. Ou eu estou lendo um livro, estou lendo, passa 2 páginas, eu falei, o que eu li? Que eu não faço a menor ideia. Né? Isso é uma mente que ela é automática. Imagina, é como se fosse uma seta para fora. Está saindo, o que tem que sair até sai, mas não volta, não me transforma. Não tem uma setinha para dentro também que isso que eu estou fazendo está interferindo no que eu sou. Então, essa mente Vikshiptam, que é uma mente especial, porque ela já começa a ter uma qualidade de foco, já tem uma direção mais estabelecida, ela não é nem uma direção muito louca e nem uma ausência de movimento. Tá? Não é uma mente preguiçosa, mas ela tem um foco, só que é um foco automático, ou seja, aquilo não me transforma. E aí, não é uma qualidade que a gente quer no yoga. A quarta qualidade da mente, né, o quarto Bheda, a gente chama de Ekagrata, e aí já é uma mente muito legal, já é uma qualidade bem mais legal, bem mais interessante. Que Ekam é o número 1, e Grata significa ponto, ou direção, local. Né? Então, Ekagrata é uma mente que ela está focada num único ponto. Então, aí sim a gente está começando a brincar de yoga. Tá? Então, essa mente Ekagrata é quando eu pego essa mente que está ou morta ou muito louca e eu afunilo aqui. E aí a minha troca é reta. Então, lembra que eu falei que essa mente Vikshiptam é uma seta para fora? A mente Ekagrata é uma seta para fora, mas que tem uma seta para dentro também. Então, da mesma forma que eu interajo com aquilo profundamente, aquilo interage comigo de maneira transformadora. Então, eu tô sendo transformado por aquilo está mexendo comigo. Então, eu saio diferente quando eu tenho uma interação dela, aquilo me altera. Então, essa mente a gente começa a brincar de yoga, tá? Mas aí a quinta qualidade da mente, o quinto Bheda, esse é Nirodha. Olha que bonitinho. Então, Nirodha é a qualidade da mente mais elevada, que é... Lembra que eu falei que Ekagrata é uma mente para fora e uma seta para fora e uma seta para dentro? Nirodha já é um ciclo. Já não tem mais fora e dentro, não tem mais eu e você. Nós todos aqui estamos sendo uma experiência. Nós somos a mesma experiência. Né? Que a gente está aqui interagindo, é uma coisa só. Não tem você e tem eu. É uma qualidade da mente que eu estou absolutamente unido com esse movimento que é externo, com esse movimento que o presente está me dando. E aí eu faço parte do presente. Não é como se eu estivesse dando e recebendo. Não é uma troca. É uma confluência, é uma união. Olha que bonito. O que significa yoga? Essa confluência, união. A gente fala muito, né, que yoga é união. Mas também a gente fala que yoga, um problema do yoga é samyoga. A gente fala até que um problema do yoga é a união, quando eu uno demais algumas coisas. Se eu, por exemplo, se eu misturo e confundo o que é eu com o que é meu, isso é um samyoga, é uma junção que eu não devo fazer. Então, o yoga não é união de qualquer coisa. Ah, bora se unir aqui, bora se abraçar, time. Não é só isso, não é isso. Yoga é quando eu estou unindo a minha qualidade mental com o que está acontecendo em volta de mim. É claro que o time é maravilhoso, mas não é disso que o yoga está falando. O yoga é uma confluência. A minha mente ela está em confluência com o movimento. E aí a gente passa a ser o mesmo movimento. Porque, na verdade, a gente já é. Né? Só que, às vezes, a gente não consegue perceber, porque a gente está numa condição separada, mas que a gente está participando do mesmo movimento. E essa qualidade de Nirodha é uma qualidade em que a minha mente está em confluência com o movimento de fora. E agora eu falo, Yoga Chittavritti Nirodha. Quer dizer a mesma coisa para você agora? A partir de hoje, essa frase é outra.
Vamos olhar para ela de outra forma, com outro nível de profundidade agora. Porque a gente precisa entender que não é a yoga é parar os movimentos da mente. E aí a gente entra numa ilusão de que eu vou parar a mente. E eu fico aqui tentando meditar, tentando parar a mente. Porque alguém me falou. E não é culpa de quem te falou, porque provavelmente ele aprendeu assim também. Né? Mas, a partir de agora, como a gente está fazendo aqui uma formação de professores, vamos mudar isso. Porque é muito mais profundo do que a yoga é parar os movimentos da mente. Valeu, para aí. Né? Como se fosse simples. Né? Na verdade, o yoga a gente vai ver que é simples, mas não é fácil. Né? Temos dúvidas? Fora muitas? Alguém quer? Vai, Guilherme. Caio, delicioso te escutar, cara. Tá sensacional. Tô aqui numa confluência maravilhosa. Delícia, cara. Tá muito saboroso. Passou meio rápido. Eu não consegui pegar o sexto nível da mente. O sexto nível da mente... Ah, não, eu não falei nem do quinto, nem do sexto. Porque como a gente parou em... Não é a memória? O quarto é a memória. Não, o quarto é o sono, Nidra. Isso, mas aí você está falando do movimento da mente, não do nível, né? Ah, tá bom, tá bom. Porque tem os níveis dos movimentos e as qualidades. Tá? São cinco os movimentos da mente, os vrittis. Legal. E aí é conhecimento correto, conhecimento incorreto, imaginação, o sono sem sonhos e a memória. Esses são os 5. 6 são só os níveis da mente, que na verdade a gente só falou 4 e parou no Chitta, que a gente já chegou. Parou no Chitta. Beleza? Que aí depois na aula que a gente falar dos bhoomis mesmo, dos movimentos da mente, dos níveis da mente, a gente vai aprofundar mais e vai para os 2 últimos, que são ainda mais interessantes. Valeu, Gui. Vai, Lu. Valeu. Lugrba. O que é Lugrba? Fala pra gente. Não, é Luciana. Oi, tudo bem? É porque tá com as iniciais do sobrenome. Obrigada, Caio. Eu anotei aqui, então, o que eu entendi que mas não sei se está certo. Aí queria primeiro perguntar, e segundo, perguntar também se você depois, porque foram muitas informações, eu só anotei, assim, o essencial do essencial para não viajar, porque, enfim. E aí, se depois nas aulas gravadas vai estar, por exemplo, dos Brit. A gente vai ter uma aula gravada sobre os níveis da mente, uma aula sobre os movimentos e uma aula sobre as qualidades. É um pouquinho mais para frente do curso, tá? Porque eu acho que é um pouco mais profundo. Eu só queria que a gente entendesse a profundidade do que é yoga. Tá? Sim. E aí eu anotei como yoga é levar os movimentos da mente a confluírem com o momento presente. Isso. É uma boa interpretação. E acessar o coração. Lembra disso. Isso aqui é muito importante. Acessar essa intuição, acessar a sensação que o presente te traz. Porque às vezes você pensa, né? Cara, tá tudo bem, né? Racionalmente tá tudo bem, mas você tá com uma sensação esquisita no peito. E no yoga a gente honra isso. Às vezes eu vejo a galera falando, não, isso não liga não, isso é bobeira. Não é não. Pro yoga não é bobeira não. Se você tá sentindo, mesmo que seja um pouquinho, é sério. Vamos olhar para isso, pô. Tá aí. Tá aqui, né? Vamos cuidar. Então no yoga a gente cuida, mas acessar a percepção do que você sente no peito é muito importante. Por isso que ele traz como primeira coisa. E aí sim, a gente entra em confluência com o movimento externo sem que o movimento da mente atrapalhe a gente. Perfeito, obrigada. Nada, eu que agradeço. Mais alguma coisa? Ou seguimos? Então seguimos. Aí depois, lá no Sutra 12, do primeiro capítulo, ele fala Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodha. Ele fala, para a gente chegar em Nirodha, nessa qualidade da mente, a gente precisa de 2 coisas. Só que a gente precisa de 2 coisas Abhyam, juntas. Abhyasa. Abhyasa é uma prática constante, é um empenho, é um esforço. Então, o que ele já está querendo dizer aqui? Não é fácil. Não é tranquilinho chegar nesse estado da mente. Eu vou chegar aqui
Pô, não, já pratico yoga há mó tempão. Quanto? 2 meses. Calma. Tá? Porque demora, demanda muito esforço. Às vezes um esforço de uma vida inteira, né? O yoga é uma prática para a vida inteira. Então a gente pratica ela quando? A vida inteira, né? E não que você precise, mas assim, a ideia é essa, né? Que você possa ter essa prática com esse empenho. A gente pode traduzir como empenho, abhyasa. Muitas vezes se traduz como prática constante, disciplina. Tem várias traduções, né? Tem várias possibilidades de interpretação desse termo. Mas eu gosto de empenho ou esforço, porque deixa mais claro onde é que é o buraco, que é bem mais embaixo. Não é só ter uma prática todo dia ali, eu faço Surya Namaskar. Não é só isso. Você tem que se empenhar profundamente para quê? Para eu chegar aqui, para não deixar minha mente me atrapalhar e para eu ter essa confluência. E é esse o esforço que tem que ter. Tá? E ele fala abhyasa, vairagya. Vairagya, que muitas vezes é traduzido como desapego, que é uma tradução meio equivocada, tá? Porque na verdade é uma ausência de apego. O desapego quer dizer que o apego já aconteceu, né? E que nesse momento a gente tem que trabalhar o desapego. Mas o que ele está propondo é se empenha, se esforça e tenta não se apegar com as coisas. Isso, abhyam, junto. Abhyasa e vairagya, abhyam. Nirodha, para que a gente chegue nesse estado, nessa qualidade de Nirodha. Tá? E para trazer isso, tem uma imagem que eu amo, né? Sempre falo isso. A imagem é a seguinte: imagina que eu estou aqui, bonequinho de pauzinho, né? Quero caminhar. Abhyasa é o primeiro passo, né? Dei o primeiro passo. Eu só ando se eu souber tirar o pé de trás. E eu dou o passo para frente. E quando eu encosto o pé aqui na frente, a outra perna ficou atrás de novo. Eu tenho que tirar de novo. E aí eu ando. E aí já ficou atrás de novo. Porque senão, hoje em dia, tá? E não sei como é que era antigamente, mas hoje em dia eu vejo que o empenho, esse abhyasa, é mais fácil. Então eu vejo a galera falando assim, não, porque eu vou começar no yoga, e eu vou me empenhar muito, e eu sou muito bom, porque agora eu estou estudando pra caramba, só que eu continuo querendo ser aquela pessoa que eu sempre fui. E o pé continua lá atrás. Daqui a pouco você está no Hanumanasana, né? Tá abrindo aquele espacato lindo, bonito, tirando uma onda com todo mundo, só que você não saiu do lugar. Desculpe, mas não saiu do lugar. Então a gente tem que ter a habilidade constante de tira o pé de trás. Tira o pé de trás. Aquilo que você já foi, já valeu. Você não precisa querer repetir, porque já valeu. Você tem que se abrir para o que o presente está te oferecendo. Porque senão eu estou no presente querendo sentir a mesma coisa do passado, sendo que o presente, o momento já mudou e eu já mudei. Então eu nunca vou sentir aquilo que eu senti ontem. E isso eu vejo muito até no yoga, né? Vejo a galera chegando aqui, fazendo um pranayama maravilhoso, lindo, aí a pessoa chega para mim e fala, caraca, Caio, hoje eu cheguei num... Muito bom, foi tão gostoso esse pranayama, cheguei num lugar maravilhoso. Aí chega no dia seguinte, o cara vai lá, boa, quero chegar naquele mesmo lugar que eu cheguei ontem. Ih, já tropeçou. Já tropeçou. Tem que se abrir. O que vier hoje, vem hoje. Às vezes eu quero só repetir o que veio ontem, porque ontem foi bom. E nessa ideia de ontem foi bom, vou contar uma história para vocês, porque eu acho que histórias ajudam a... Histórias, imagens, né? Eu acho que isso tudo ajuda a reforçar. Eu, Caio, quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, ou menos até, não me lembro, a minha mãe me dava leite, né? Como a mãe de muitos de nós aqui, porque elas não sabiam o que o leite pode ser na vida de um ser humano, né? Mas eu vou contar. Aí ela me dava leite, só que eu desde criancinha eu não gostava de leite. Aí ela fazia o quê? Que nem a maioria das mães, já que você não gosta do leite, o leite é meio ruim mesmo, bota Toddy. Fala o nome da marca mesmo, a propaganda, porque vai ser uma propaganda ruim. Bota Toddy. Toddy é o quê? Um achocolatado cheio de açúcar, mas muito açúcar. Mais açúcar do que chocolate. Aí fica um troço doce. Eu sou muito formiga. Tipo assim, a comida que a galera fala, qual é a comida que você levaria para uma ilha deserta? Paçoca, com certeza. Se quiserem me dar um presente, me deem paçoca. Ou tâmara com pasta de amendoim. Tá? Show. Uma paçoca ganha. Então, ela botou um troço doce para mim, beleza, estava gostando. Mas o cheiro eu não gostava. Mesmo com Toddy, o cheiro do leite ainda vinha. E aí, o que eu fiz? Eu pegava aquele copo,
tampava o copo com a mão, pegava um canudo, o canudo passava entre esses dedos e encaixava nesse dente. E eu ficava assim, ó. Não abria a boca enquanto eu estava tomando um copão de leite, ficava lá. Eu tinha uns 4, 5 anos. Eu fiz isso até 23. Eu namorava, levava sacos de canudo para a casa das minhas namoradas e comprava Toddy. Real. Chegava lá, acordava de manhã. Se não tivesse Toddy, eu ficava bolado. Por quê? Porque eu queria repetir aquele troço que eu senti ontem. Eu acordei, era todo dia, era batata, tomava o Toddy, tal, canudinho, banheiro direto. Intestino, eita, tá ruim o negócio. Mas eu não conseguia acessar uma coisa a outra. O leite era péssimo para mim, sempre foi péssimo para mim, mas eu fiquei apegado naquele troço. Por quê? Porque eu não queria tirar o pé de trás. Eu tinha uma memória afetiva de, caraca, aquilo lá, gosto tanto, para que eu vou deixar de fazer isso? E eu estava dando um monte de passo, mas eu não tirava o pé de trás. Teve agora em agosto, né, uma pessoa me fez uma pergunta, Caio, o que é yoga para você? Eu falei, apego. Porque o yoga, para mim, é trabalhar apego todo dia, porque eu sei que eu tenho uma tendência grande de me apegar com as coisas. Eu sou muito taurino, né? Eu sou Sol, Lua e Ascendente em Touro, tá? Sol em Touro, Lua em Touro e Ascendente em Touro. Você também, Luana? Os 3? Uau! Tamo junto. Então, você entende o meu drama aqui. Então, eu tenho uma questão séria com apego. E eu reconheço isso. E o yoga, para mim, tem que trabalhar esse troço. Tira o pé. Tira o pé. Eu já trabalho isso há muitos anos, então eu acho que mudei muito nesse sentido. Então a gente pode mudar, tá? Mas depois ele fala, né, que a gente tem 3 níveis de apego quer dizer, de vairagya, né, do não apego e de abhyasa. O abhyasa, né, esse empenho, esse esforço, ele pode ser pequeno, médio ou ardente. Assim como o desapego pode ser pequeno, médio ou ardente. E que se a gente for fazer uma análise combinatória, Vyasa traz isso, são 9 possibilidades de interação. Ou às vezes você tem um desapego pequeno, mas um empenho grande, ou um desapego médio e um empenho grande, ou um desapego grande e um empenho grande. Ou você tem um empenho pequeno e um desapego pequeno, um empenho pequeno, um desapego médio, né? E assim por diante. Não vou ficar falando dos 9 porque não precisa. Vocês já entenderam, né? Mas então, eu sinto que hoje em dia a gente tem que trabalhar muito, muito, vou até repetir, muito o desapego, tá? Porque a gente quer o gostosinho. A gente quer o que a gente sabe que a gente gosta. E às vezes isso não deixa a gente se abrir para o que o presente está me mostrando. Às vezes eu estou sentindo um troço no peito ou no intestino. E eu falo assim, não, 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 não. Eu quero fazer o meu canudo. Beleza? E a gente faz isso para quê? Para a gente chegar num estado que talvez muitas de vocês já ouviram. E eu vou falar sempre no feminino, na maioria das vezes, né? Então, Guilherme e Felipe não se ofendam, tá? Elas estão na maioria, faz o menor sentido a gente ficar falando no masculino aqui, tá? Elas já ouvem o masculino a vida inteira, né? Porque teve uma vez que eu estava falando assim no masculino, no feminino, e o cara falou, por que você está só falando para elas? Eu falei, não estou falando para elas, não. Você não está escutando igual, pô? Só que tem mais mulher aqui, né? Vamos, né? Mas, bom, a gente quer fazer isso para quê? Para chegar no estado de samadhi. Vocês já ouviram a palavra samadhi? Não já? O que significa samadhi? Vamos lá, mãozinha. Quem vai? Vou dar tempo. Pode errar, tá, gente? Pode errar. Quando eu estou aprendendo ainda, né? O canto do Yoga Sutra, né? Que é algo que, dentro da tradição do Yoga Sutra, é importante você saber recitar, né? E o meu professor fala assim, vai, é para errar. É para errar. Pode errar. Então vai. O que é samadhi? E não tem muito certo, tá? É só, eu vou trazer uma perspectiva que talvez vocês vão trazer outras que vai estar tudo certo também. Eu não sei levantar a mão aqui no Zoom, mas o que eu aprendi é que Samadhi é um estado de hiperconsciência, quase que de união entre a sua consciência individual divina com a consciência divina do todo. Consciência superior, né? Isso. Boa. Mais alguém? Vamos lá, galera.
Quebrar esse gelo. Pelo menos 3, senão eu vou chamar, hein? Igual professor. Vai, Thaisa. Ascensão espiritual, o nível máximo de conexão. Boa. Kelly. Se colocar presente, inteiramente presente dentro de si. Boa. Mais alguém? Já foram as 3, já está suficiente para mim. Mas se alguém mais quiser colocar... Nada disso que vocês falaram está errado, tá? Mas eu quero analisar a palavra com vocês, tá? Samadhi, eu amo etimologia, né? Eu gosto de estudar sânscrito e eu amo a etimologia ou seja, a forma como as palavras são construídas no sânscrito é lindo, lindo, lindo. Nada é meio que à toa, né? Samadhi é a junção de 2 palavrinhas, sama e adhi. Sama significa equivalente, parecido, próximo, igual às vezes. Dependendo da construção, pode ser até igual. E adhi é aquilo que eu sou em essência. Então, samadhi é eu me reaproximar daquilo que eu sempre fui. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que samadhi é algo grande, e que é uma hiperconsciência, e que é uma expansão da consciência, e parece que vai vir uma auréola dourada, e que vai vir em volta de mim, e os pássaros vão cantar, e os anjos vão... Oh! E eu vou passar a ter um entendimento maior sobre a vida, né? E que pode ser, nunca vi, mas o samadhi é quando a gente se aproxima daquilo que eu sou em essência. Tem que esse monte de camadas de influências externas, de identificações com as coisas, sem que isso me corrompa a interação. Então, o samadhi é muito mais um relembrar, um me aproximar do que está aqui dentro, no peito, de novo, porque a gente fala que esse adhi, purusha, drashtuhu, isso mora aqui no peito. Então, eu me aproximar daqui. Não é algo grande, algo fora, algo lá. E o que isso causa, tá? O que eu vejo muito? A pessoa fala, não, porque sei lá quem é do samadhi, parece que é o cara, caraca, esse cara aí é tipo Buda, né? Não, Buda é alguém absolutamente especial e ele teve realmente um outro nível de constatação da realidade, num outro patamar, assim como vários outros, né? Assim como vários outros, Jesus Cristo e grandes sábios, tá? Mas o samadhi, a gente vai ter uma aula sobre samadhi, tem vários níveis de samadhi descritos. Samadhi não é uma coisa só. E eu gosto de trazer algumas analogias do que para mim, e agora eu estou dando meu exemplo, tá? Isso não está escrito em nenhum texto, mas a explicação do que é cada nível desses níveis está, e a gente vai falar sobre isso lá no final do curso, tá? Porque eu acho que Samadhi é para o final. Mas um nível de Samadhi que sabe quando você está com muita sede? E aí você toma aquele gole d'água, e na hora que você está tomando gole d'água, você vira um gole d'água inteiro? Não tem mais nada acontecendo, não tem nada... O seu corpo, a sua mente, tudo vira gole d'água. Com gargalhada acontece isso, tomando um choque acontece isso. É um momento em que eu estou sendo inteiro uma coisa só. Eu estou transbordando a minha sensação. Então a gente acessa estados de samadhi várias vezes. Todos nós já acessamos samadhi. Tá? Só que em níveis diferentes, em tempos diferentes, em qualidades diferentes também. Às vezes é um lapso. E às vezes, justamente, eu estou tomando uma gargalhada, né? Eu estou naquele momento da gargalhada e eu penso já no por que eu estou rindo. Aí eu já saí. Que aí eu estou acessando o Buddhi. Aí eu estou acessando a minha camada mental. Mas essa qualidade de samadhi a gente acessa direto. Tanto que tem 4 níveis de samadhi. Savitarka samadhi, nirvitarka samadhi, savichara samadhi, nirvichara samadhi. E ainda tem Nirbidya Samadhi, que é outra categoria do negócio. Tá? Mas a gente tem muitas qualidades de acessar Samadhi. E, por exemplo, Vitarka é um objeto grosseiro. Então, por exemplo, eu posso ter Samadhi tocando violão. E eu tenho, certamente. Tem vários momentos que eu estou ali tocando violão, que tem momento que eu e o violão é uma coisa só. Às vezes é muito rápido, porque a minha mente está mandando ainda. Vriti Sarupyam Taratra. Quando eu não estou na qualidade boa do yoga, né? Quando eu não estou no estado do yoga, a minha mente manda. E é assim que a maioria de nós está vivendo, com a regência da mente. Só que a ideia eu quero eu reger, e a minha mente me servir. E tem momentos que eu estou tocando no violão que a minha mente está presente.
Para eu estar tocando violão, existe mente ali. Só que a minha mente não está mandando, ela está me servindo. E é isso que a gente quer. A brincadeira é essa. Para isso a gente precisa de quê? Abhyasa e Vairagya Abhyam. Empenho, esforço e desapego, os dois juntos. Beleza? Temos dúvidas ou podemos ir para o próximo assunto? Talvez o último da aula de hoje. Pode perguntar, tá? Eu não vim nem com um cronograma preparado para hoje, não. Estou falando. Bom, segundo capítulo do Yoga Sutra, que eu considero que é o capítulo para a gente, tá? Porque o primeiro Eu tô capítulo... atrasada, mas eu tenho dúvida. Vai, Thaís, sem problema. Pode perguntar. É porque em muitos momentos dizem que o samadhi é o nosso, basicamente, o objetivo do porquê que a gente deve buscar o yoga. Você concorda com isso? Você acha que... Concordo. O objetivo final do yoga, pelo menos de acordo com o Yoga Sutra, tá, que é o texto clássico, é Kaivalya, ou seja, é a libertação. Libertação do quê? Dos condicionamentos. É eu estar realmente livre, não preso em coisas do passado. Esse é o objetivo final. Mas o Samadhi é um dos objetivos, sim. Porque é a partir do momento que eu entro num estado de Samadhi que eu consigo interagir com o presente de maneira profunda e completa. A gente pode chamar de... É um momento de plenitude, que é o momento que eu estou totalmente, corpo, mente, espírito, emoção, tudo interagindo com o presente de maneira clara. E não por trás de um monte de véu, por trás de um monte de confusão, por mais de um monte de identificação equivocada. Que a gente vai ver que são os kleshas. Mas é um objetivo, sim. É eu conseguir chegar lá voluntariamente, não sem querer, né? Porque a gente atinge vários estados de samadhi, porém sem querer. Sem entender, às vezes, né? Então a gente está querendo começar a trazer consciência para isso e para que eu, às vezes, numa prática de asana, possa estar inteiro ali. E não eu estou fazendo ali uma prática de asana e pensando, pode crer, estou acabando aqui, por que a Lola está demorando tanto? Pô, a Lola é braba, né? A Renata é mais tranquilinha, mas daqui a pouco tem meu café da manhã. Ah, café da manhã vai ter pãozinho, acho que vai ter até café com leite. Você está lá fazendo um negócio, mas a tua mente está fora. Né? O objetivo é você estar todo presente, em todas as situações possíveis, não a vida inteira, tá? Não necessariamente a vida inteira, mas se der, vai. Se der, mergulha nesse negócio, para que você possa estar profundamente conectado com aquilo. Beleza? Beleza. Segundo capítulo do Yoga Sutra, que, como eu falei, é o capítulo que eu considero que é para gente, porque o primeiro capítulo ele é um capítulo que ele vai explicar os conceitos. Então, é um capítulo muito mais conceitual, mais difícil de entender. A gente vai falar de Samadhi, tem umas coisas meio difíceis de entender. Tem umas coisas mais práticas, mas, de maneira geral, ele é menos prático. Ele é mais conceitual. O segundo capítulo é o capítulo de como é que a gente bota esse troço em prática. E ele chama de Sadhana Padaha. Né? Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar a palavra sadhana, não já? Quem já ouviu a palavra sadhana e quer dizer o que significa? Vamos. Vou até tomar meu chazinho aqui, ó. Já até esfriou, mas tá maravilhoso. Bora? Pode falar, pode errar. É para errar. E não é nem errar, né? Nesse caso. Uma pessoa, galera. Pelo menos. Para eu me sentir que... Pronto. Vai. Boa, Juliana. A sua rotina espiritual diária, seu caminho, o caminho que você percorre, a rotina que você define e faz, né? Boa, boa. Quem mais já ouviu isso também? Que é a prática ou a prática espiritual, né? Ou a prática de yoga, já, né? Perfeito, Ju, obrigado. E tá correto, de novo, não é sobre certo ou errado, mas vamos de novo para a origem da palavra. Sadhana, junção de duas palavrinhas também. Sat e Dhana. Tá? Ou seja, Sat é a verdade. A verdade com V maiúsculo. A verdade verdadeira mesmo. Que esse Sat, dentro do yoga, é a diferença entre o que é eu e o que não é eu. Para que eu não me confunda o que é eu com o que é meu. Ou com o que nem é meu. Então, essa é a verdade. O que é eu por trás de tudo isso que é meu ou que nem é meu?
Essa é a verdade que a gente busca. E esse sufixo dhana, né? Ou seja, essa raiz dha, a gente vê em dharana, em bandha, né? Que é trazer para perto, manter perto, segurar. Então, o sadhana é você estar o tempo inteiro tentando trazer para perto e manter perto a verdade. Olha que lindo que é isso. Porque a verdade está o tempo inteiro mudando. Então, se a verdade está o tempo inteiro mudando, eu tenho que estar o tempo inteiro tentando trazê-la para perto, para eu não me perder dela. E por isso que a gente chama que é a nossa prática, porque isso a gente tem que botar em prática quando? O tempo inteiro. Para que eu tente manter a verdade perto de mim. Porque se eu der um deslize, ela vai sair. E eu vou confundir o eu com o meu. E a gente vai falar sobre isso quando a gente falar dos kleshas. O primeiro klesha, avidya, a gente vai falar muito do que é o eu e do que é o meu. E da diferença entre essas duas coisas. A gente vai ter uma aula sobre kleshas mais para frente também. Então, no Sadhana Padaha, que é o capítulo de como bota o yoga em prática, como é que a gente bota esse troço aí em prática, ele começa com o primeiro sutra do segundo capítulo. Tapas Swadhyaya Ishwara Pranidhanani Kriya Yoga. Então ele fala, para botar o yoga em prática, Kriya Yoga. Kriya Yoga não é o método que o Paramahansa Yogananda trouxe. A gente vai falar disso na semana que vem. A gente vai ter uma aula sobre os métodos de yoga, né? E a gente vai falar sobre esse Kriya Yoga que foi o Paramahansa Yogananda que trouxe. Mas Kriya Yoga, Kriya vem da raiz Kr, que significa agir, fazer, ação, atividade. É a mesma raiz de karma, é Kr, né? Que significa agir, ou ação, atividade. Então, Kriya Yoga é, como é que é o yoga na prática? Yoga na prática. Yoga na prática é o quê? Tapas, Swadhyaya e Ishwara Pranidhana. Essas três coisinhas. Tapas, Swadhyaya e Ishwara Pranidhana. A Rê falou na aula de apresentação, a gente vai falar bastante de Swadhyaya aqui. Ela falou, o Caio vai falar de Swadhyaya. Já estamos falando na primeira aula. Mas vamos lá, primeiro, tapas. Tapas é uma disciplina. Tá? Ou seja, eu preciso ter uma constância aqui. Por exemplo, tá? O meu estudo de sânscrito não é muito disciplinado. Eu, às vezes, paro de estudar por causa da demanda, aí depois eu volto, aí eu esqueci um monte de coisa, aí eu acho que eu sei, mas eu esqueci, eu confundo, e as letras meio que parecem, um monte de desenho, eu falo, puta, mas eu não lembro se isso é o M ou se isso é o G, eu não lembro mais, sabe? Confunde, por quê? Porque eu não tenho constância no negócio. E não é uma constância só na prática de asana. Percebe que a gente não falou asana em nenhum momento aqui. Não que o asana não seja importante, ele é, e a gente vai falar dele, e a gente vai praticar ele, a gente vai entender ele e buscar sentir no peito o que é o asana, tá? Mas aqui eu não estou falando necessariamente de asana. Mas eu preciso de uma constância de quê? De buscar essa abertura. De buscar estar completo no que eu estou fazendo. Porque normalmente a gente não está completo no que a gente está fazendo. A gente está meio pela metade, a gente está fazendo só o que precisa para eu conseguir o resultado que eu quero. Como se a gente fosse uma máquina de guardar energia, né? Uma máquina de segurar energia. Mas o que Patanjali está propondo é, faz o que você for fazer. É passear com o cachorro, é lavar a louça, faz inteiro. Vai com o que você tem. Vai com tudo o que você tem. Faz o melhor que você pode, real. O melhor que você pode com o que você tem disponível, não é o melhor possível. Senão a gente acha, mas é porque eu não posso fazer o melhor possível, porque no momento eu estou com as minhas filhas. Não, faz o melhor que você pode com as suas filhas. Se for cuidar das filhas, vai cuidar das filhas. É o melhor que você pode com o que você tem disponível. Mas faz inteira. Tá? Então, o primeiro, essa primeira palavrinha, que ela aparece depois também nos niyamas, né? Tapas também é um dos niyamas, mas aqui ele aparece em outro contexto. Inclusive, Tapas, Swadhyaya e Ishwara Pranidhana são 3 dos 5 niyamas, mas isso vem lá na frente. A gente também vai falar do que são os niyamas. Tá? Mas a primeira coisa para a gente botar o yoga em prática é vai com tudo, bicho. Faz o melhor que você pode. Tá? E aí, por que isso? Porque quando eu fizer o melhor que eu posso, aí vem a segunda palavrinha, Swadhyaya. Swadhyaya, swa é o que eu sou. E dhyaya vem de dhyana, né, de uma meditação, ou seja, medita no que você é, se estuda, se observa.
né? Então, enquanto eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu aproveito essa atitude que eu estou dando melhor e eu aprendo com ela. Porque se eu fizer pela metade, eu não aprendo, percebe? Porque eu sempre vou poder pensar, mas não deu certo porque eu não fiz o melhor que eu podia. Aí você deixa de aprender. Aí você deixa de realmente entender como é que você lida naquela situação. Então, a ideia, primeiro, é dar o melhor que você pode, e já que você está dando o melhor que você pode, se estuda no processo. Sempre. Vê como é que você está se sentindo. Não ignora o que você está sentindo, pelo contrário. Olha para isso e vai até um pouquinho mais fundo do que uma camada superficial. Eu estou sentindo meio esquisito. Por que que eu estou me sentindo meio esquisito? Como é que eu poderia estar me sentindo melhor? O que que seria eu me sentir melhor nessa situação, já que eu fiz o melhor que eu pude? Ou então, se eu não fiz o melhor que eu pude, como é que seria fazer o melhor que eu posso? Tá? E a gente vai para Ishvara Pranidhana, que daria para ficar, de verdade, 200 horas só em Ishvara Pranidhana. Dá para ficar o curso inteiro falando desse conceito. Mas vamos lá, Ishvara, que é muitas vezes traduzido como divindade, Deus, né? Ishvara vem da raiz de Ish. Ish significa governar. Então, Ishvara é aquele que governa. Um detalhezinho aqui do sânscrito, né? O V, no sânscrito, ele é um entre V e U. Então, é meio V, meio U. É Ishvara. Vó, sabe? Então, é Ishvara. Esse Ishvara é aquele que governa. Tá? Então, você pode interpretar de diversas formas, isso é muito lindo. Como o Patanjali é um craque, porque ele não está falando Ganesha Pranidhana, ou dando o nome de algum deus ou de alguma forma específica que você tenha que louvar e que se entregar, tá? Mas Ishvara, ele está falando, tem uma regência, tem um movimento na vida que é maior do que você. Tem algo que está regendo essa vida que não é você. Tipo, tem um monte de árvore aqui na frente da minha janela. Não fui eu não tenho nada a ver com ela crescer ou não crescer. Tem a natureza regendo. Você pode chamar de natureza, você pode chamar do Deus que você quiser, você pode chamar do universo, você pode chamar do que você quiser. Mas entenda, primeiro de tudo, que esse movimento, ele não é seu. Tem um movimento muito maior do que você, que não é seu e que você não controla. Então, primeiro é essa noção, ou seja, é uma entrega. A gente precisa ter uma qualidade de entrega muito boa, porque se eu faço visando o resultado, eu vou fazer o que eu preciso para o resultado. E aí já não é tapas. Aí você já não vai estar dando o melhor que você pode. Você vai estar dando o que precisa para chegar naquele resultado. Sendo que aquele resultado pode nem vir, porque não é você que controla. Quantas vezes você já não fez o máximo que você podia e chegou lá e não aconteceu? Porque tem um monte de fator que interfere, né? Isso é o karma, né? Vocês já devem ter falado de karma, a gente vai falar de karma lá na frente, mas o karma é uma trama, uma teia de acontecimentos tão complexa que a gente não tem HD suficiente para entender. O resultado das coisas depende de tantos fatores que a gente não consegue compreender, nem se preocupa, ou seja, entrega. Faz o melhor que você pode, se estuda no processo e entrega. Porque, vem comigo, se eu fiz o melhor que eu posso, de fato, estou me estudando, estou me observando, querendo ser melhor, estou me aprimorando. O que adianta o resultado? Não precisa mais nada. Não cabe, não é mais meu. Eu fiz o meu melhor, pô. Se você fez o seu melhor de verdade, é isso, entrega o resultado. Se o resultado vir, ótimo. Se não, você vai aprender e na próxima você vai fazer melhor. Mas tem um detalhezinho aí, que é essa palavra pranidhana. Ela é linda. A gente já falou de um trechinho dela, né? Tem esse sufixo, dhana, que significa o quê? A gente acabou de falar. De sadhana. Lembra? Dhana é manter perto, trazer perto. Aqui, ó, pertinho. E o que é diferente, por exemplo, da espiritualidade, da religião ou de qualquer tipo de devoção que a gente tem, pelo menos dentro da nossa cultura? É lá, ó. Deus está lá. Lá em cima. Está longe. E o que ele está propondo é, não, mantém perto.
Ishvara, pertinho. Mantenha essa noção de Ishvara perto. Ni significa... Ni deriva a palavra Nityam, que é sempre. Então, mantenha essa noção de que tem uma regência maior do que você não tem menor... Você não tem como controlar isso. Isso, mantenha isso próximo e constante. Sempre. Nityam. E pra é de uma maneira mais elevada. Então, e que a gente pode considerar que é com uma leveza. Né? Dentro da minha linhagem de professores, a gente interpreta que esse pra de pranidhana é uma leveza. Tá? Então, Ishvara pranidhana é uma noção de que tem uma regência e eu tenho essa noção sempre perto de mim, de maneira constante, de maneira leve. E que é absolutamente diferente da nossa realidade, que eu falo, eu tô com um problema, minha mãe tá doente, eu falo, pelo amor de Deus, Deus longe pra caramba, pelo amor de Deus, me ajuda aí, só quando eu preciso. E, porra, o que eu tô precisando, né, é pesado, não é leve. Então, Ishvara pranidhana é essa entrega. E, ao mesmo tempo, a gente também pode interpretar que Ishvara, imagina uma orquestra. Eu vou fazer várias análises com música, tá, galera? Eu vivo música há mais tempo do que eu me conheço de gente direito. Então, imagina que tem um maestro e cada um de nós aqui está tocando na orquestra. Só que cada um de nós está fazendo o seu solo. E com o instrumento afinado do seu jeito. Eu estou aqui, ó, maneirão, fazendo um solo, pá, tal. E o maestro está lá, eu nem olhei para ele. Nem quero saber do maestro. Estou aqui fazendo meu solo, e aí a Adriane está fazendo o solo dela, aí a Margarida está fazendo o solo dela, a Carol está fazendo o solo dela, está cada um fazendo o seu solo, cada um para um lado. E o maestro está lá, galera, estou aqui, pô. E a gente ignora o maestro, absolutamente. Sendo que a gente poderia estar fazendo uma harmonia maravilhosa se a gente estivesse ouvindo o maestro, só que a gente ignora o maestro completamente, porque não, pô. É o meu solo, né? Porque eu criei a minha escola, o Yogalaya. E a minha escola tem que crescer. Porque eu quero ter a maior escola de yoga do Brasil. Estou tocando solo. Afinado do meu ouvido. Não estou, às vezes, conectado com ninguém. E a gente faz isso um bocado. Então, a ideia aqui... Como é que a gente bota o yoga em prática? Tapas, Swadhyaya e Ishvara pranidhana. É simples, mas não é fácil. A gente fala, né, no Sutra 23 do primeiro capítulo, ele traz esse conceito, né? É o primeiro momento que ele traz Ishvara pranidhana, que aparece 3 vezes no Yoga Sutra, em momentos diferentes, né? No primeiro capítulo, ele traz Ishvara pranidhana tvap. Então, ele traz Ishvara pranidhana e va, esse va que tem no final é ou. Então, ele está falando ali de algumas formas que a gente pode fazer, né? Como é que a gente faz para a gente chegar nessa qualidade mental que a gente quer, né? Para a gente chegar no estado de samadhi. Aí ele fala que você tem que se empenhar, e quanto mais você se empenha, mais rápido vai ser o resultado. O resultado é diretamente relacionado com o quanto você se empenha. Aí ele vai falando um monte de coisa. Aí ele fala, ou Ishvara pranidhana, que é tipo um atalho. Ou seja, você fazer o caminho de Ishvara pranidhana é um atalho. Aí vocês já estão assim, opa, atalho eu quero. Atalho para samadhi? Eu quero. Como é que é o atalho? Aí fala, não, pega ali, ó. Pega para a esquerda. Sempre para a esquerda, mas pega para a esquerda. E vai. Aí você chega lá, vai indo, tá andando, tá caminhando. Aí daqui a pouco você começa a subir, né? Ué, tô no atalho, beleza. Aí você sobe lá, daqui a pouco você tá num penhasco e tem uma asa delta. E o atalho é, pula. Vai chegar mais rápido. Mas não é para qualquer um. Porque essa qualidade de pranidhana é algo muito elevado mesmo, que é difícil para a gente compreender, que é, confia no maestro. Você às vezes está escutando um solo maneirão, falando, caraca, mas esse solo agora eu sei que ficaria muito bom, mas eu não vou fazer porque eu tenho que olhar para o maestro. E a gente não tem essa habilidade, que a gente quer tocar solo. E aí a gente perde a oportunidade do atalho.
ou dessa conexão, né? São analogias que a gente traz para que isso fique um pouquinho mais claro. É tudo muito denso isso que a gente está falando, né? Uma coisa que eu sempre tento fazer é tentar deixar um pouquinho mais leve, tentar trazer imagens, simbologias, que eu acho que ajuda a gente a entender, né? Trazer história, por isso que eu conto história também. Porque não é sobre conceito. Yoga não é sobre conceito. Yoga não é sobre estudar só. É importante pra caramba estudar. Não é à toa que eu estudo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu canto o Yoga Sutra inteiro. Todos os dias. Tipo, todos os dias. 1º de janeiro, todos os dias. Por quê? Porque isso me lembra. Porque senão a gente fala assim, não, é 1º de janeiro, eu vou chutar o balde aqui. Aí 1º de janeiro, mas é porque hoje é dia 2 de janeiro, né? Aí daqui a pouco, não, mas é porque eu estou de férias. Sabe as promessas de ano novo que a gente faz? Ah, não, esse ano eu vou fazer yoga, eu vou me formar, eu vou abrir minha escola, eu vou dar aula para um monte de gente. Sabe quanto tempo dura? Isso é um estudo científico. Sabe quanto tempo dura as promessas de fim de ano? Alguém chuta? 15 dias. 15 dias. A pessoa fala, não, porque eu vou começar a malhar, eu vou fazer, aí no 1º dia ele vai, beleza, no 2º ele vai, 15 dias já acabou, todas. Isso é um estudo científico. Por quê? Porque a gente não olha para o maestro. Eu acho que liberdade é eu fazer o que eu estou afim naquela hora. E isso, na verdade, é vritti sarupyam itaratra, é a minha mente está levando. E é por isso que eu falo, eu não, né? Quem falou isso foi Renato Russo. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Por quê? Porque eu chego onde eu quero. Pô. E não onde o impulso manda. O impulso é a minha mente tomando conta do rolê. Sendo que às vezes eu tenho um plano, pô. É como se eu chegasse, entrasse num barco, aqui em Paraty, eu moro em Paraty, né? Aí imagina que eu vou ali para o mar, entro num barco e falo assim, quero ir daqui para Portugal. Vou lá encontrar a Margarida. Vou lá para Portugal, aí eu entro no barco. Aí chega no meio do caminho, estou saindo aqui no mar, aí eu falo assim, tranquilo, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu largo o leme. Largo o leme, estou ali, ó, curtindo um sol. Qual é a chance de eu chegar em Portugal? Nenhuma, né? Só que a gente faz isso. A gente fala assim, não quero ir lá para Portugal, encontrar a Margarida. Aí no meio do caminho eu falo assim, mas é que Bahia, né? Aquele sotaque maravilhoso, meu acarajé vegano, olha que delícia. Aí eu faço uma curva. Pô, mas eu queria ir para Portugal, bicho. Segura o leme e vai. Só que a gente não faz isso, porque a gente acha que liberdade é eu fazer o que dá na telha. Dúvidas? Temos 12 minutos. Mas se parar na Bahia, dá para chegar em Portugal no caminho. Dá. Dá para fazer uma pausa. Certamente dá para fazer uma pausa. E às vezes as pausas fazem parte. Você pega uma curva ali e volta, mas não esquece. Não esquece do seu caminho. Então, vou usar aqui, né, o exemplo da Lua, porque ele fala no Sutra 20 do 1º capítulo, ele fala de 4 qualidades. Ele fala Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna. Ou seja, para eu chegar lá, eu preciso de 4 qualidades. Shraddha é uma convicção, é essa fé. Mas não é a fé em algo. Essa palavra Shraddha, para mim, é lindeza total. Shraddha, a professora, eu até falei isso, na aula da semana que vem, essa palavra vai aparecer nas aulas gravadas. É na semana que vem? Não sei, mas eu gravei essa aula, vai aparecer em algum momento. Mas Shraddha, a Sangeeta, né, que é a professora do meu professor, ela fala que Shraddha é onde nasce a luz dentro da gente. Ou seja, é onde nasce, não é a fé em algo, é onde que nasce a fé em mim. Sabe? Em mim, a fé nasce de um lugar. Eu quero acessar esse lugar. Não necessariamente a fé que é fora, que é em algo, mas onde é que é a fé dentro, onde ela brota? Então eu tenho que acessar esse lugar de Shraddha, que é como se fosse um túnel, um canal que eu consigo acessar para eu ir lá onde é que a fé brota em mim. Primeira qualidade que ele propõe da gente ter.
Então ele fala de Shraddha, depois ele fala Virya. Virya é uma palavra muito masculina, tá? Porque a gente tem que entender o contexto onde isso foi escrito. Virya significa virilidade, em alguns significados significa até sêmen, tá? Mas Virya a gente tem que entender aqui como um vigor, uma potência que a gente tem que ter. Ou seja, você tem que acessar esse lugar de onde brota a fé e deixa brotar a potência daí. Porque quando eu acesso esse lugar de onde brota a luz, de onde nasce a minha fé, isso me traz um... eu vou. Eu vou. Com convicção. E aí, vai. E aí, a terceira palavra que ele fala é Smriti. A gente já falou dela hoje. Ele fala Shraddha, Virya, Smriti. Smriti é memória porque lembra para onde você está indo, cara. Não esquece. Lembra para onde você está indo. Tudo bem fazer uma pausa na Bahia. Maravilhoso. Mas não esquece que você quer ir para Portugal. Você pode mudar de opinião. Sempre pode. Mas que isso seja consciente e não impulsivo. Que é muito diferente. A gente muitas vezes age por impulso e usa buddhi, a nossa capacidade cognitiva, para justificar a minha impulsividade. Porque a gente é malandro, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Né? Que a gente inventa umas desculpas para justificar as coisas que a gente faz. Mas não dá esse mole. Lembra qual é o seu motivo aqui. Por que você está aqui? Por que você veio parar na Bahia, pô? Porque senão daqui a pouco você foi parar na Bahia porque era uma pausa para ir para Portugal, mas você fala assim, já estou na Bahia. Né? A Bahia tem um jeito. Mas então, e depois ele fala de Samadhi Pragnya. Pragnya significa um saber elevado sobre Samadhi. Então, a gente precisa dessas 4 coisas. Você precisa lembrar do caminho para chegar em Samadhi, você precisa lembrar o porquê que você quer chegar lá, você tem que acessar essa potência, Virya, e você tem que acessar esse lugar de onde brota a fé, para que você vá firme, firmão. Tá vendo como o Yoga Sutra é lindo, gente? Isso aqui foi só Yoga Sutra. E eu vejo a galera falando que Yoga Sutra é um texto duro que não serve para nada, antigo e que está lá atrás. Que isso? O troço é mais atual do que qualquer coisa. Lindo, lindo, lindo. Patanjali, ó. Alguma dúvida? 7 minutos? Eu tenho. Quando a gente fala assim, Sudra 5, é como se fosse como se fosse assim, um testamento do yoga, tipo as leis, fiquei meio boiando assim. Perfeito. Eu não apresentei o Yoga Sutra. O Yoga Sutra é um texto, é um tratado de yoga, tá? Que é considerado o texto clássico do yoga. Ótima sua pergunta, inclusive, Mila. Obrigado, porque eu não tinha nem me atentado em apresentar esse texto. É considerado o texto clássico do yoga. Ele foi escrito por um sábio que a gente chama de Patanjali, tá? Que a gente não sabe se foi um homem, se foi uma mulher, se foi um grupo de pessoas. Não se tem muita informação dessa pessoa, desse grupo de pessoas. A figura que se monta é de um sábio barbudo, sentado, manto laranja, aquelas coisas, né? Mas a gente não existe muito registro, não existe nenhum registro de quem foi Patanjali, tá? Existem algumas lendas, né? Por exemplo, Anjali é esse gesto aqui, né? Então é o gesto das mãos unidas. A gente também fala que um Anjali é uma porção, um punhado, né? Mas Anjali normalmente esse gesto é um gesto de prece. E Pat vem de patati, de cair, ou seja, descer, cair. Então, eles falam que Patanjali, numa época em que até os sábios estavam sem conhecimento, esse ser caiu em nossas preces, que a gente estava precisando de conhecimento. E aí, Patanjali, esse ser que caiu nas nossas preces, ele escreveu esse tratado de yoga, que é um texto muito importante do yoga. E sutra é uma forma de escrita. Tá? Existe a forma de escrita em shlokas, e shloka é como se fosse um verso, mas é tipo uma frase mesmo, e sutra é mais resumido ainda. Existem 6 características para um sutra ser sutra, mas a gente não precisa entrar nisso agora, tá? E para ser sutra é muito resumido. Então imagina, é como se a gente estivesse fazendo uma apresentação de PowerPoint. Eu boto às vezes uma palavra ou uma frase super resumida, mas que essa frase me lembra todo um conhecimento que tem por trás, tá? Então, o Yoga Sutra é um texto com 195 sutras, em que lá
estão descritos muitos conceitos que são muito importantes do yoga. Tradicionalmente, lá atrás eles até falavam, o que está no Yoga Sutra é o que é importante para o yoga. O que não está no Yoga Sutra não é tão importante assim ou nem é yoga. Tá? Isso é o que a tradição diz. Isso é antigo, mas ao mesmo tempo isso faz muito sentido, porque quando a gente estuda o Yoga Sutra profundamente, a gente vê como é incrível o que está ali dentro. Tá? Mas o Sutra é essa forma de escrever muito resumida. E quando eu falo isso, está no Sutra, primeiro capítulo, Sutra tal, eu estou só referenciando. Porque eu acho fundamental e eu vejo que isso quase não acontece. Né? Hoje em dia as pessoas falam, porque o yoga é isso, porque faz aquilo. Aonde é que está isso? Aonde que está essa informação? E por isso que eu faço questão de falar, isso está no Sutra tal, no capítulo tal, no Sutra tal. Vocês vão ver que direto nas minhas aulas eu vou referenciar. Isso está ali, isso está ali. Isso não é meu, não estou inventando isso. Beleza? Então é só uma forma minha de referenciar, mas não é lei, tá? Isso é só um dos tratados de yoga, existem vários. Só que o Yoga Sutra, para muitas pessoas, ele foi reconhecido como o texto clássico do yoga. Inclusive, por causa do Yoga Sutra, o yoga se tornou um darshana do hinduísmo, um dos 6 darshanas, né? Uma das 6 formas de você olhar para a cultura que vem dos Vedas. Tá? Então, é um texto realmente muito importante, vem perdendo qualidade, não qualidade é a palavra horrorosa, mas ele vem perdendo notoriedade, porque as pessoas têm parado de estudar ele, estuda só muito pouco. Então, as pessoas, quando conhecem Yoga Sutra, acham que Yoga Sutra é yamas e niyamas. E não, o yamas e niyamas é um pouquinho. Os 8 angas, né, que quem estuda yoga já ouviu falar, certamente, dos 8 membros do yoga, é uma partezinha muito pequena do texto, e que, né, tem muita coisa antes e além. Então, eu vejo é um texto muito importante que eu vou usar muito como referência, porque a minha linhagem de professores usa muito como referência. E eu também sempre cito, para que não pareça que é um troço que eu estou inventando, ou que, como se fosse a certeza, ou o certo. Não é que é o certo, é que está lá. Então, estou referenciando o conteúdo. E se a Beleza? gente quiser se aprofundar nesse sutra, seria um texto curto, é um livro que a gente lê? O texto é super curtinho, na verdade são 195 versos, desse tamanho assim, só que se você ler, você não vai entender nada. Porque, tipo assim, você lembra o que a gente falou? Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Tá lá, essas 4 palavras. A gente ficou meia hora falando dela. Pelo menos meia hora, dava para ficar muito mais. Então, porque como é que era antigamente? Imagina, eu já vou passar para você, tá, Margarida? Eu te vi. Imagina antigamente, 3.000 anos atrás, não tinha uma máquina de copiar, né? E nenhuma impressora. Então, como é que era a forma de passar o conhecimento? Decora esse troço aí. Decora todo o conhecimento do yoga. Pô, Patanjali, como? Calma, eu vou resumir para você. Aí faz um troço todo resumidinho e cantadinho. Porque aí cantando facilita a memorização. Aí eu lembro de Atha Yoga Nushasanam Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ou seja, eu lembro, e a partir do momento que eu lembro, eu falo, tá, pode crer, esse verso ele quer dizer isso aqui. Aí fala um monte de coisa. Tá? Então, ele é um texto que foi feito para ser memorizado, mas para ser apresentado por alguém que foi iniciado nesse conhecimento. Deu para entender? Mas super dá para estudar. Por exemplo, eu, na minha escola, eu tenho um estudo que é sobre esse texto. Um estudo de 1 ano só do Yoga Sutra. A gente pega todos os sutras e vai passando por eles. Tá? Para que a gente justamente não deixe essa tradição se perder, porque é um conhecimento muito lindo e, principal, ele é muito prático. É muito atual. Vocês estão vendo. Tudo que eu falei aqui é do Yoga Sutra. E é tudo atual. Não tem nada que é do hindu lá, do cara que louva Ganesha e que não tem nada a ver comigo, e que toma ghee, e que passa ghee no olho, e que faz uns troços esquisitos. Não tem nada disso. É super aplicável no dia a dia de hoje. Show? Vai, Margarida. Eu ia perguntar, o Caio disse que o Yoga Sutra é assim o maior, portanto, é o tratado do yoga que a maioria dos professores seguem, mas existem mais do que o Yoga Sutra? Existe mais algum tratado? Existem muitos, mas esse é assim o que mais pessoas seguem? Então, eu não diria que hoje em dia é o que mais pessoas seguem, porque muita gente não estuda mais ele. Mas dentro da tradição, ele era o texto mais reconhecido. Ele É o e mais o importante. Bhagavad Gita. Você conhece Bhagavad Gita? Aqui, ó. Bhagavad Gita. Tá? É um outro texto que é muito, muito importante também. A gente vai falar dele. Na semana que vem, a gente vai falar do Bhagavad Gita,
que é um texto que fala de Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. São 3 abordagens do yoga, tá? O Bhagavad Gita é um texto que ele é menos técnico, ele conta uma história. Ele conta a história de Krishna e Arjuna, que estão guerreando, e o Arjuna, que é um guerreiro superpotente, ele está indo para um campo de guerra, só que ele está indo guerrear contra pessoas que são da família deles. Então ele entra em conflito, o cara tem uma crise de pânico, e aí Krishna, que é o condutor da carruagem, que também é um avatar de uma divindade principal, o Vishnu, ele começa a instruir Arjuna de como ele deveria se portar naquela situação. E ele passa vários ensinamentos do yoga nesse texto ali. Então é um texto absolutamente reconhecido. Mas também tem outros textos que são, por exemplo, de técnicas, né? Os textos de Hatha Yoga, da abordagem tradicional do Hatha Yoga, que não é o tipo de yoga, o método Hatha Yoga que a gente conhece hoje, tá? Mas o Hatha Yoga tradicional tem Hatha Yoga para Dipika, Shiva Samhita, Gheranda Samhita, tem muitos e muitos textos, tá? Aí, dessa linhagem de Patanjali, tem Yoga Rahasa e Yoga Yagnavalkya Samhita. A gente tem muitos textos, né? Mas o Yoga Sutra ele é considerado o texto clássico. Não acho que é o mais estudado, mas ele é considerado o texto clássico. Ok, obrigada. De nada. E ó, vou te dizer, hein? Mari, Rê e Lola. Sou pontual pra caramba, hein? 9:01 agora. Arrasei no tempo. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Ou ficamos por aqui? Pode ter. Ou, se quiserem, escrevam e a gente traz na próxima, tá? Aí na próxima a gente pode abrir a aula com dúvidas e depois a gente entra no assunto e no final a gente fecha com dúvidas de novo. O que vocês acham disso? Pode ser, né? Então, beleza, galerinha. Ficamos assim, então? Show de bola. Então, valeu. Beijo, beijo. Eu que agradeço a presença maravilhosa. Obrigado pelas interações. Isso enriquece muito a nossa aula, isso engrandece. Então, participem sempre. É um grande... faz a aula ser gigante. Fica lindo, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.